O anime começa em um lugar chamado Labirinto do Reflexo Lunar, onde um aventureiro, Faina, estava paralisado por se encontrar com um dragão. Ele pensa que aquele era seu fim, mas um tempo depois se surpreende ao perceber que ainda estava vivo. Porém, ao olhar seu reflexo na água, descobre que de alguma forma foi transformado em um morto-vivo. Galera, eu agradeço demais os quase 400 mil inscritos aqui no canal, vocês são um absurdo, tá louco? Mas não vamos parar, hein? Vamos continuar todo vapor nessa temporada e ano que tá começando. Então já dá aquela força pro canal, galera, e se inscreve, capricha no like aqui embaixo, pra bater a meta de 5.305 likes. E agora, bora lá. Antes desse acontecimento, o Rente havia levantado cedo naquele dia, porque pra ele quem dorme até tarde são só os nobres, mercadores ricos e talvez os estudiosos com vidas sem regras, porque uma amiga dele, que é bem estudiosa, esquece de dormir por dias quando tá focado em pesquisa. Rente foi nascido e criado em uma cidade pequena o suficiente para não estar em mapas, e atualmente é um aventureiro de classe bronze, e como todo aventureiro, acorda bem cedo para pegar bons trabalhos na guilda de aventureiros, que concede todos os tipos de tarefas de acordo com as habilidades e classe de cada um, sendo essas extermínio de monstros, escolta, coleta de plantas e materiais e até mesmo limpeza de dutos entupidos. Rente cumprimenta alguns aventureiros que estavam na guilda e analisa os trabalhos daquele dia, mas como não se interessa por nenhum, decide continuar explorando o labirinto do reflexo lunar, como costumava fazer. Diferente da maioria dos aventureiros, Rente trabalhava sozinho, por não ser muito bom, pertencendo à segunda classe mais baixa, apesar de ser um aventureiro há 10 anos. E se incluir o treinamento que veio antes, totaliza 20 anos. Apesar disso, ele conseguia ganhar a vida caçando monstros e vendendo pedras mágicas e outros materiais para a guilda, por ser bem precavido e possuir uma economia de emergência. E assim, Rente passa no mercado para comprar um pão e depois parte para o labirinto do reflexo lunar. Porém, diferente das outras vezes que entrou naquele lugar para explorar, nesse dia ele acabou encontrando uma passagem secreta e ficou animado com aquela descoberta e com a ideia de conhecer uma área inexplorada, agindo sem nenhuma prudência, algo essencial para qualquer aventureiro. Ele explora o lugar na esperança de achar itens mágicos e armas valiosas, mas pensa que já deve ganhar algum dinheiro na guilda só por informar aquela passagem secreta. Porém, ao invés de voltar, Rente segue em frente, ignorando o fato dele estar entrando em uma área bem suspeita e perigosa. E como sabemos, ao invés de encontrar itens e armas valiosas, ele acabou de cara com o maior monstro que já viu, reconhecendo se tratar de um dragão, apesar de nunca ter visto um antes. Segundo a lenda, os dragões são criaturas que podem ter muitas formas e tamanhos, e quando Rente se depara com um monstro como aquele, ele não consegue mover seu corpo, ficando paralisado porque sabia que um simples aventureiro solitário da classe de bronze não seria capaz de enfrentar uma criatura tão excepcional quanto um dragão, e assim ele acaba se tornando um morto-vivo, um monstro imortal, apesar de poder ser destruído facilmente por um bispo ou sacerdote através de magia de purificação, devido ao fato de ser uma criatura que viola a providência divina de que mortos não deveriam permanecer naquele mundo. Rente se pergunta se aquilo significava que ele tinha morrido, mas como ainda tinha consciência e memória, ele decide manter as esperanças e voltar para a cidade. Porém, ao pensar melhor, Rente percebe que aquilo era uma péssima ideia. Afinal, um morto-vivo com certeza seria eliminado assim que desse as caras na cidade, e apesar de já estar morto, ele não queria ser destruído. Rente fica desesperado e sem saber o que fazer, mas decide manter a calma e não perder a cabeça, pensando em algo que não possui uma resposta. Então ele pega sua espada e observa que o dragão desapareceu, mas pensa que era melhor sair daquele lugar de toda forma. E assim, Rente segue pelo labirinto do reflexo lunar. Esses labirintos são encontrados pelo mundo todo e pesquisados por estudiosos que desejam explicar seus mistérios, porque ninguém sabe ao certo de onde eles vieram e como funcionam, sabendo apenas que existiam vários de diversos tamanhos e que são lugares onde se é possível encontrar itens mágicos e tesouros escondidos, assim como monstros que aparecem por toda a parte. Rente percebe que o lugar estava vazio e deduz ser porque os outros aventureiros devem estar no labirinto da lua nova, que dá mais dinheiro do que o labirinto do reflexo lunar. Então ele pensa que só precisava esperar por alguns dias para aparecer algum outro aventureiro solitário como ele com quem ele possa conversar. Porém, com isso, Rente percebe que sendo um esqueleto não podia falar nada. Nesse momento, um outro morto-vivo aparece, mas aquele não passava de um monstro, como qualquer outro. Então Rente se prepara para enfrentar a criatura, mas percebe que pela falta de músculos, ele estava bem mais fraco e perderia até mesmo para uma pessoa comum. Por conta disso, Rente decide enfrentar o esqueleto com cuidado, mas ao levantar sua espada ele cai, descobrindo que naquela forma não era capaz nem mesmo de levantar sua arma. Rente fica desesperada ao ver o esqueleto se aproximar dele, mas felizmente a
criatura cai sozinha e perde a perna. O aventureiro observa o esqueleto tentando encaixar sua perna no lugar e pensa que obviamente um morto-vivo só com ossos não teria como usar técnicas de espada. Isso faz a gente lembrar que todos os seres vivos também conseguem usar energia vital para ter força. Ele então ativa sua energia espiritual, descobrindo que conseguiria usar mesmo estando naquela forma, ganhando força suficiente para usar sua espada, voltando para a luta bem a tempo do esqueleto encaixar sua perna. E assim, Rente facilmente derrota seu adversário com um golpe de espada. De repente, uma luz surge iluminando o aventureiro e o esqueleto, e ele percebe que estava recuperando a energia espiritual que acabou de usar. Isso faz a gente lembrar de uma conversa que teve com a sua amiga. Ela disse que monstros possuem uma característica misteriosa e que com o tempo e experiência, eles crescem ainda mais. O aventureiro observa que os humanos também evoluem à medida que ganham experiências, mas sua amiga esclareceu que a escala é diferente, dando exemplo de um esqueleto que em raras ocasiões pode se tornar Ghost, sendo um processo chamado de evolução existencial e um dos assuntos que ela costuma estudar. Ghosts também são mortos-vivos, com o diferencial que possuem carne e são mais parecidos com os seres humanos, fazendo a gente pensar que com um manto e uma máscara para esconder sua nova forma, ele pode conseguir voltar para a cidade. E assim, Rente cria um novo objetivo, se tornar um Ghoul, sendo que para isso ele precisava derrotar monstros no labirinto até conseguir atingir uma evolução existencial. Enquanto isso, a sua amiga pesquisadora desiste de aguardar a chegada de Rente e decide fazer a janta sozinha. O aventureiro segue derrotando esqueletos no labirinto, melhorando sua mobilidade com a luz que ele deduz ter um efeito de cura, que permite que ele use sua energia espiritual a cada luta. Então Rente decide tentar enfrentar o monstro um pouco mais forte. Após procurar um pouco, ele encontra um slime, uma criatura que é fraca como os esqueletos, mas que não deve ser subestimada, porque ataques físicos são menos efetivos contra monstros amorfos e líquidos como aquele, sendo mais fácil de derrotar com magia. Porém, ele não possui habilidade suficiente para usar magia de ataque, sendo que o máximo que consegue fazer é usar magias utilitárias para fazer fogo, ou seja, a gente tem que derrotar o slime apenas com ataques físicos. Para isso existem duas opções: acertar o núcleo da criatura ou estraçalhar sua forma líquida a ponto que ela não consiga se regenerar, mas ele também não tinha nem força nem habilidade para isso, restando somente a opção de gastar sua reserva de energia espiritual uma vez por dia, fazendo o pequeno slime ser quase como o arqui-inimigo de Rente. O monstro tenta atacar, mas o morto-vivo desvia e como a sorte estava do lado dele, Rente acerta o seu núcleo no primeiro ataque. Então ele pega a pedra mágica e recolhe o líquido do slime com um frasco, porque o monstro possui a habilidade de soltar uma bomba ácida. Porém, depois que são derrotados, o ácido desaparece dos seus corpos e o líquido deixa a pele lisa, que faz o conteúdo ser usado para fazer cosméticos. Rente recolhe todo o líquido usando vários frascos que carregava com ele e pensa que todos devem pagar alguns dias na pousada. No dia seguinte, uma garota que trabalha na guilda de aventureiros, chamada Sheila, faz o seu trabalho normalmente. Um parceiro da sua equipe pergunta se a aventureira novata que foi até lá conseguiu encontrar um grupo, porque pela carta de recomendação, ela não parecia ter muita experiência real, apesar de ser boa com a espada. Sheila explica que não tinha nenhuma vaga boa pra garota, e por isso ela pensou em pedir ajuda pra Rente, mas como ele não apareceu, ela disse pra novata que a apresentaria pra um veterano atencioso se ela esperasse por alguns dias. Porém, como ela disse que precisava de dinheiro, Sheila conta que mencionou o labirinto do reflexo lunar pra ela. O homem acha que ela fez bem, porque como a garota é boa com a espada, deve conseguir se virar bem no labirinto, mesmo sendo uma novata. Sheila explica que já avisou pra ela não se exceder, mas seu parceiro estranha o fato de Rente não ter aparecido e pergunta se ele não pegou nenhum trabalho de longa duração. Sheila nega, explicando que não tinha nada que fizesse o aventureiro sair de Maalt. Enquanto isso, Rente percebe que não estava mais sentindo vontade de comer e nem de dormir, o que fazia sentido, já que ele agora é um morto-vivo, e se tentasse se alimentar, a comida só cairia no chão. Em seguida, ele observa que mesmo tendo enfrentado muitos monstros, a evolução existencial é algo que demora a acontecer, mas apesar das suas habilidades terem diminuído quando se transformou em esqueleto, ele já estava praticamente no nível de antes, graças aos monstros que derrotou. Além disso, Rente descobriu que além da sua energia espiritual, ele também consegue usar sua mana e energia divina, apesar de ser um morto-vivo. Então ele usa a energia no pão que comprou na cidade, porque além dela curar feridas e doenças, também é útil para purificar água e retardar o apodrecimento de um alimento, permitindo que o pão dure por pelo menos mais 3 dias. Rente torce para depois desse tempo, ele já ter um corpo que precise se alimentar e decide voltar a focar em conseguir a evolução existencial, derrotando os monstros
aos poucos e de forma segura, porque ele dava conta de lidar com até 2 ao mesmo tempo. Porém, um grupo de 3 já complicaria as coisas, e se fossem 4 ele teria que fugir, sendo que um grupo de 5 seria quase impossível de encontrar no labirinto. Hent então torce para não encontrar um grupo tão grande, porque caso acontecesse seria seu fim, já que ele não é forte nem em energia espiritual nem divina e tem pouca mana. Mas apesar de não levar jeito para ser um aventureiro, ele não desistiu, diferente da maioria das pessoas que costumam deixar a vida de aventureiro após alguns anos e voltar para a vila para trabalhar em campo ou alguma outra tarefa. Hent treinou duro durante vários dias sem falta, estudou com sua amiga sobre magia e monstros e aceitou todo tipo de trabalho, por menor que fosse, porque achou que ia conseguir alcançar seu sonho contanto que sobrevivesse. Mas 10 anos depois ele continuava longe de conseguir se tornar um aventureiro de classe Mithril, como deseja, uma classe que já salvaram nações e que está acima dos níveis de ouro e platina, sendo que nem mesmo os aventureiros que possuem talento nato conseguem chegar facilmente. Porém, mesmo assim, Hent se recusa a desistir de realizar seu sonho de alcançar essa classe, só porque se tornou um esqueleto. Então ele volta a enfrentar os monstros do labirinto, percebendo que estava mais forte do que quando era humano. Depois ele enfrenta um slime, desviando dos seus ataques e acertando facilmente seu núcleo, fazendo ele ter ainda mais certeza de que estava ficando mais forte. Hent decide coletar mais um pouco dos materiais para vender, pensando que teve sorte em encontrar um outro slime limpo novamente, porque eles ficam nojentos depois de absorverem algo e por isso não é possível vender o líquido nesses casos. Mas de repente a luz aparece, fazendo Hent absorver sua energia espiritual novamente. Porém, diferente das outras vezes, ele começa a sentir algo estranho e quando percebe estava ganhando carne. Finalmente, Hent consegue passar pela evolução existencial e se tornar um ghoul, ganhando uma aparência semelhante de um zumbi, o que ele considera um grande avanço. Hent pensa que se continuar se esforçando, talvez se torne um morto-vivo de alguma classe maior, como vampiros que são praticamente iguais aos humanos. Então agora que ele possui mais do que só ossos, Hent tenta conseguir falar, mas não consegue nada muito melhor do que alguns sons estranhos, mas ele não desanima e continua treinando. Hent continua caçando monstros no labirinto do reflexo lunar para evoluir, e agora que conseguiu se tornar um ghoul, ele caça criaturas que costumam ficar em grupo, como os goblins, separando eles através das salas e corredores para evitar problemas. Com sua nova forma, Hent ganhou músculos, apesar de estar ainda mais ágil do que quando era apenas um esqueleto. Ele também teve um aumento da sua mana e das suas energias espirituais e divinas, além de agora poder fortalecer sua espada, sendo capaz de eliminar 2 goblins facilmente. Em outro lugar dentro do labirinto do reflexo lunar, uma garota enfrenta um esqueleto com sua espada. Hent observa ela de longe, depois de tanto tempo sem ver um ser humano, e decide que o melhor a se fazer era continuar escondido, porque a sua aparência com certeza faria ela tentar atacar ou fugir. O aventureiro nota que não conhece a garota e deduz se tratar de uma novata, já que ela conhece praticamente todos os aventureiros de Maalt, porque eles são um pouco difíceis de lidar e muitos tiram sarro de pessoas fracas, como ele. E conhecer as habilidades e as amizades de cada um facilitava bastante as coisas. Hent continua seguindo a garota de longe, enquanto observa que pelo menos a guilda deve achar ele útil, já que por mais que ele seja fraco, ainda não recomendará a aposentadoria. A garota continua explorando o labirinto e Hent reconhece que a direção que ela estava indo não era o melhor caminho, ficando preocupado com a segurança dela. Nesse momento, um esqueleto surge de repente e ataca a garota. Ela se defende e começa a lutar e Hent nota que a novata recebeu um treinamento adequado, mas ainda era fraca e por isso precisava dar muitos golpes para ter efeito, deduzindo que sua forma de luta é esquivar dos ataques e derrotar os adversários aos poucos. Porém, ele observa que a garota não estava atenta à sua volta, o que leva ela a ficar encurralada. Mesmo estando em uma situação complicada, a garota se recusa a deixar um esqueleto derrotar ela e ataca com sua espada, mas seu oponente segura sua arma, a deixando completamente desprotegida. Sem ter outra opção, Hent decide salvar a garota. Ele chama a atenção do inimigo esperando que ela aproveite a oportunidade para atacar, mas percebe que ela estava surpresa demais por ter visto um ghoul para fazer qualquer coisa. Então ele mesmo ataca, partindo o esqueleto ao meio e em seguida começa a se apresentar para a novata, mas ela fica em pânico ao ver o ghoul se aproximando. Hent explica que não vai machucar ela e solta sua espada para provar sua intenção. Só nesse momento a garota percebe que o ghoul estava falando e Hent aproveita a oportunidade para se apresentar de novo e explicar que é um aventureiro como ela. A garota fica surpresa e tenta repetir seu nome, até entender que se chama Hent. Ela não entende porque um aventureiro estava daquela forma e pergunta se era algum tipo de disfarce.
mas ele explica que na verdade morreu, embora continue vivo de certa forma. A garota observa que o Gol não parecia um monstro normal e agradece Hent por ter salvado a sua vida. Ele responde que os aventureiros devem cuidar uns dos outros, então ela explica que por mais que não quisesse, precisava se certificar de que ele não vai tentar atacar ela quando for sair de lá. Hent deixa claro que não tem intenção de machucar ela, mas explica que precisa de ajuda. Ele conta que necessita de roupas para poder voltar para Maalt, e a garota entende que ele precisava de algo para cobrir seu corpo e sugere uma túnica. Então Hent entrega o dinheiro que ainda tinha guardado e explica que ela pode comprar as roupas e ficar com o restante do dinheiro que sobrar. A garota aceita ajudar o aventureiro Gol e se apresenta dizendo que se chama Rena Roupaige, prometendo retribuir o favor por ele ter salvado a sua vida. E assim ela deixa o labirinto do reflexo lunar, dando a sua palavra de que vai voltar em breve, mas a gente nota que a garota ainda estava bem atenta a ele, como uma aventureira deveria agir na presença de um Gol, e que qualquer pessoa relataria um monstro estranho como ele para a guilda o mais rápido possível. Porém Hent torce para ela não trair ele e pensa que mesmo se isso acontecesse, ele daria um jeito de se virar. Após sair do labirinto, Rina vai para a guilda onde encontra com Sheila, que fica aliviada por ver a novata, explicando que ficou preocupada quando ela não voltou depois do pôr do sol. Rina diz que muita coisa aconteceu e que tem uma pergunta para fazer para ela, mas não é revelado o que a garota perguntou. Mais tarde, Hent enfrenta um outro slime e percebe novamente como estava ainda mais forte do que quando era humano, conseguindo acertar o núcleo de um monstro com bastante facilidade. Ele observa que a sua visão também parecia melhor, mas deduz que isso seria a intuição de combate, algo que não se aprende com treinamento ou estudo. O aventureiro pensa se era daquela forma que os vitoriosos enxergam o mundo e reflete que foi necessário se tornar um Gol para conseguir alcançar esse poder. Nesse momento, Hent escuta alguém o chamando e percebe que de fato Rina voltou com as suas roupas como prometeu. Ele aparece e a garota fica preocupada de ser um outro Gol, mas o aventureiro explica que os Gols não aparecem nos primeiros níveis. Ela fica aliviada e observa que Hent melhorou sua forma de conversar, e ele explica que andou praticando. Então Rina mostra que comprou as roupas e trouxe o troco dele. Hent se aproxima, mas isso deixa a garota em alerta. Ela percebe o que fez e diz que sente muito por ainda estar assustada e pede um pouco mais de tempo para se acostumar com a aparência dele. Hent entende a situação e diz que apenas vai olhar as roupas. Ao fazer isso, ele fica impressionado com o que ela trouxe. Rina escolheu uma túnica de cor simples para não ser chamativa e que cobre o corpo todo, como algo que os magos costumam usar. A garota fica feliz por Hent ter gostado e conta que trouxe outras coisas que achou que seria útil para ele, explicando que como chegou recentemente em Maalt, teve que pedir a alguém da guilda para apresentar as coisas da loja. Em seguida, Rina mostra que comprou luvas e botas para que ele pudesse cobrir suas mãos e pernas. Hent fica emocionado com a gentileza dela, sentindo que poderia chorar, mas fisicamente não era algo possível para o seu atual corpo. Então ele experimenta a roupa e repara que é mais fácil de se mover do que pensou, perdendo somente um pouco de visibilidade, mas nada que impedisse de caçar um ou dois monstros. Rina comenta que Hent parece bem mais imponente daquela forma, quase como um White, e mostra seu reflexo através de um pequeno espelho, mas ele observa que ainda vai chamar muita atenção se aparecer na cidade, afinal era possível ver seu rosto. Isso faz Rina se lembrar de que também comprou uma máscara, porque previu que ele fosse precisar. Hent agradece e ele analisa a máscara, enquanto ele explica que quando viu pela primeira vez, pensou que ele fosse algum tipo de monstro raro, e Hent comenta que talvez ela tivesse certa. Em seguida ele coloca a máscara, mas observa que ela grudou no seu rosto de uma forma que não era normal. Ele tenta tirar ela, mas não consegue e Rina pede desculpas, explicando que o item chamou a sua atenção de cara, mas que ela chegou a estranhar o preço. Hent pergunta se a máscara não foi uma indicação da guilda, e Rina explica que achou ela em uma barraca que estava vendendo ela por um preço surpreendentemente barato, custando apenas 3 moedas de bronze, o equivalente a 3 pães. A garota conta que chegou a conferir se a máscara possui alguma maldição, mas como nada aconteceu com seu toque, ela pensou que fosse seguro comprar, percebendo agora que estava errada, porque a maldição é ativada somente quando a coloca. Hent pensa que realmente é um cara bem azarado e tenta retirar a máscara com sua energia divina, pensando que como sua energia aumentou, talvez fosse capaz de retirar uma maldição básica. Porém, apesar de ter alguma reação, ela não era forte o suficiente para tirar a máscara. Rina se sente culpada pelo que aconteceu e pede desculpas por ter trago um item amaldiçoado. Hent tranquiliza a garota, explicando que ele realmente iria precisar de uma máscara de qualquer forma, e que como ela reagiu à sua energia divina, ele só precisa economizar dinheiro para pedir para um clérigo poderoso quebrar a maldição. Ele se aproxima da Rina para tocar no seu ombro, mas pensa que era melhor não fazer isso, porém ela segura sua mão, impedindo que ele se afaste, e explica que já entendeu que ele não é uma pessoa ruim, e por isso não estava mais com medo. Hent agradece Rina, mas explica que ela não precisa se forçar e pode esperar o dia que realmente vai estar mais acostumada com a sua aparência. Ela concorda e diz que tem certeza que não vai demorar muito para esse dia
podia chegar. Depois, os dois voltam para Malt juntos em uma carroça. Lá, Rina conta que se registrou como aventureira na guilda da capital, mas como já existia muitos aventureiros famosos por lá, ela percebeu que não existia muito trabalho para uma novata como ela, e por isso eles recomendaram que ela se registrasse em Malt, por ser um lugar que possui 2 labirintos próximos. Hent diz que foi uma boa escolha, mas fica surpreso por Rina ter se animado de se mudar para o interior. Ela explica que queria ver o mundo, assim como ficar mais forte e se tornar uma aventureira de respeito. Ele entende como é ter esse sentimento, mas diz que é melhor ser covarde, já que só se tem uma vida. Algum tempo depois, os dois chegam em Malt, mas Hent fica com receio de passar por aquela entrada, porque muitas pessoas de lá já conhecem ele e saberiam que tem algo errado quando ele mostrasse sua identidade. Por conta disso, Rina sugere que eles passem pelo portão oeste, uma entrada menos usada. Porém, Hent agradece ela, afinal, sem a garota ele não conseguiria chegar até lá, mas por mais que precisasse de ajuda, ele queria se separar para não causar problemas para Rina, porque se ela fosse pega ajudando o monstro a entrar na cidade, seria considerada uma criminosa e perderia sua licença de aventureira. Rina diz que entende o perigo que estava correndo em ajudar um Gol, porém ela sabia que só estava viva graças a ele, e por isso não via problema em se arriscar para ajudar ele. Como a garota insiste, os dois vão juntos pro portão oeste. Lá eles mostram suas identidades de cavaleiros pros guardas, mas um deles estranha a aparência do Hent e manda ele tirar sua máscara. Rina pensa rápido e explica que ela tá amaldiçoada e não tem como retirar. O guarda pergunta se esse é o motivo dele conversar estranho e ela explica que Hent ficou gravemente ferida após lutar contra o monstro. O garoto entra no jogo e mostra sua orelha pros guardas, já que a aparência de zumbi fazia parecer como se ele tivesse ferido. Rina inventa que ele comprou a máscara para esconder as cicatrizes, mas não sabia que ela estava amaldiçoada. Eles pensam como o cara era azarado e Hent diz que os dois podem tentar tirar a máscara se quiserem. Então, após Rina explicar que era seguro tocar nela, um dos guardas tenta puxar a máscara e percebe que eles estavam dizendo a verdade sobre a maldição e aceitam deixar Hent passar. O cavaleiro agradece Rina mais uma vez por ter ajudado ele, mas na primeira oportunidade ele despista a garota e deixa ela sozinha, porque ainda não queria trazer problemas para ela. Rina começa a procurar Hent por toda a parte, enquanto ele observa ela de longe, analisando que o seu equipamento é barato, mas bem conservado, além dela ser boa com a espada, muito inteligente e corajosa, fazendo ele ter certeza de que a novata vai se tornar uma ótima aventureira, apesar de todos que ele conheceu com aqueles talentos terem deixado ele para trás. Então Hent pensa em se desculpar por ter deixado Rina sozinha quando conseguiram uma aparência um pouco mais humana, se sentindo mal por ter que fazer isso. E assim ele segue seu caminho sozinho, chegando na casa da sua amiga, porque precisava contar com alguém que também tenha problemas no passado e que ele tenha certeza que vai manter a sua situação em segredo. Hent tenta bater na porta, mas como ninguém atende, ele entra na casa e encontra sua amiga, Lorraine, dormindo tranquilamente. Ele acorda a garota e ela se assusta ao ver Hent de máscara, então ele tira sua luva para mostrar sua mão de Gol. Antes de Hent chegar na casa da sua amiga, Lorraine estava cansada de tanto trabalhar, enquanto esperava por ele. Ela sabia que não adiantava procurar pelo aventureiro sozinha e pensou que poderia pedir para a guilda realizar uma busca. Em seguida, Lorraine escutou alguém batendo na porta e reconheceu que aquela forma de bater era do seu amigo. Isso deixa ela tranquila e ela resolve se deitar para dormir, já que sabia que Hent poderia entrar sozinho. Ela entende que alguma coisa provavelmente aconteceu com ele, mas pensa que o que importa é que ele estava vivo. Afinal, não tinha como ela imaginar que Hent tinha morrido e se tornado morto-vivo. Porém, depois dele entrar na casa e mostrar o que tinha se tornado, Lorraine diz que apesar dela estudar sobre monstros e magias, ela nunca tinha ouvido falar de alguém que se tornou morto-vivo após ser comido por um dragão. Ela pergunta se o dragão continua na masmorra, e Hent explica que não sabe, mas que provavelmente ele já saiu de lá. Lorraine pensa que aquela é uma história muito estranha e difícil de acreditar, mas considerando a nova aparência do seu amigo, estava claro que o que ele contou aconteceu de verdade. Hent observa que a garota permanecia calma, apesar das circunstâncias, sendo algo que ela esperava, já que ela é uma acadêmica, maga e aventureira, embora pareça que naquele momento ela estava vendo ele mais como uma cobaia do que como amigo. Em seguida, Lorraine diz que apesar de ser algo cruel de se perguntar, ela precisava fazer isso e pergunta se ele tem certeza de que continuava sendo o mesmo de antes. O Gol pensa que ainda tem consciência e as lembranças de sua antiga vida, mas como certamente morreu, ele entende que realmente não podia afirmar o fato de continuar sendo a mesma pessoa de antes. Então Hent responde a sua amiga, explicando que não sabe dizer, mas ela observa que aquela resposta era bem a cara do seu amigo, apesar de reconhecer que é difícil afirmar que ele de fato continuava sendo o mesmo. Porém, ela decide deixar essa questão de lado por enquanto e pergunta o que ele vai querer fazer. Hent explica que quer continuar sendo um aventureiro e alcançar a tão desejada classe Mithril, não importando como, mas com aquela aparência ele não poderia ir para a guilda e sua amiga entende que ele quer que ela aceite os trabalhos por ele. Lorraine também pensa que ele não poderia arrumar uma pousada e oferece para o seu amigo ficar junto com ela por enquanto, mas como a garota sabia que Hent se
sentiria mal em ficar na sua casa de graça. Ela diz que em troca do abrigo, ele ajudaria ela em suas pesquisas. Afinal, ninguém nunca teve a chance de estudar um monstro que passou por uma evolução existencial. Hank aceita a forma de pagamento, contanto que não seja dissecado. Lorraine pergunta que tipo de monstro ele acha que ela é, mas logo em seguida diz que talvez precise de um pouco de pele e carne dele. Depois, Lorraine sai de casa para conseguir o dinheiro de Hank com as pedras mágicas e o líquido de slime que ele coletou no labirinto do reflexo lunar, retornando com uma boa grana, graças ao material de qualidade que ele conseguiu. Então Hank explica que tá indo para a lança de 3 pontas, em busca de um ferreiro. E assim ele sai na rua e todas as pessoas que estavam no seu caminho estranham a sua aparência. Chegando no local, ele explica para a atendente que deseja uma espada nova. A garota avalia sua arma antiga e observa que ela foi bem cuidada, mas que estava no fim da sua vida útil, e devido aos danos, ela deduz que o aventureiro consegue usar magia ou energia espiritual. Hank explica que ele tem as duas coisas, além de também ter energia divina. A atendente se surpreende porque é raro uma pessoa ser capaz de usar as 3 coisas, explicando que ele é o segundo cliente deles que possui essa capacidade. Hank pede para a garota manter esse segredo e ela não questiona seus motivos, explicando que faz parte do trabalho do ferreiro guardar os segredos dos seus clientes. Hank agradece e entrega uma boa quantia de dinheiro, o suficiente para o ferreiro conseguir fazer uma nova espada de qualidade, mas a atendente explica que ele pode pagar apenas a metade naquele momento e deixar o restante para quando a arma já estivesse pronta. Em seguida, a garota explica que Hank vai ter que ter paciência porque o ferreiro se orgulha muito do seu trabalho e por isso provavelmente vai demorar alguns dias para fazer uma nova espada e que provavelmente o ferreiro vai querer conversar com ele algumas vezes nesse tempo. Rachel diz que isso não vai ser um problema porque quando o ferreiro quiser falar com ele, bastaria entrar em contato com Lorraine. Enquanto isso, a garota estava em casa pesquisando tudo o que sabia sobre os ghouls, mortos-vivos que possuem fortes habilidades físicas e que são capazes de sobreviverem até mesmo a serem decapitados. Nos seus livros também é dito que eles são criaturas que preferem carne de animais, principalmente a de humanos, e são geralmente localizados nos labirintos. Algumas teorias dizem que eles nascem de cadáveres humanos e outros registros de monstros poderosos que transformam humanos em mortos-vivos inferiores, mas diferente de Hank, nesses casos as vítimas perdem suas personalidades, assim como qualquer tipo de vontade ou emoção humana. Ou seja, Ranch é um caso extremamente especial e que nunca foi registrado antes. Lorraine se lembra de quando tinha acabado de aceitar um trabalho na guilda e um aventureiro pediu para ela deixar Hank a acompanhar durante o serviço na Floresta Azul, como uma forma dele ganhar um pouco de experiência. A garota lembra que naquela época o mundo era bastante chato para ela, mesmo sendo a mais jovem a conseguir o título de grande doutora, que permitia ela se registrar como uma aventureira de classe prata. Depois de receber esse título, Lorraine foi para a nação de Arlan, sem dizer uma palavra às pessoas ao seu redor, e para algumas outras ela disse que estava lá somente para colher algumas ervas, sendo que a verdade era que ela simplesmente não tinha o que fazer. Mas mesmo não tendo um objetivo de vida, ela aceitou ajudar Hank e foi fazer suas colheitas com ele. Depois de algum tempo procurando, ela encontra a planta que queria e pensa que deveria tomar cuidado para colher as raízes junto. Após isso, ela pede para Hank trazer a sua mochila para guardar a planta. Ele faz isso e a garota se assusta ao ver que Hank já tinha colhido diversas plantas, no tempo que ela colheu apenas uma, e observa que o aventureiro, mesmo sendo novato, soube que precisava colher as plantas junto com as raízes. Nesse momento, Hank avista um goblin observando os dois. A criatura se prepara para atirar e ele entra na frente para proteger Lorraine, mandando ela usar uma magia no goblin. Ela faz isso e Hank pensa como a magia de alguém da classe prata é outro nível, mas a garota discorda, dizendo que não tinha nada de especial no seu ataque. Em seguida, ele entrega um copo d'água para a garota tomar e pergunta se aquela foi a sua primeira batalha. Lorraine diz que não, mas explica que sempre está cercada de outros acompanhantes ou guardas, então ela percebe que não estava ajudando o novato, mas sim o contrário. Hank explica que ela não parecia muito experiente para alguém da sua classe, e por isso todos ficaram bem preocupados com ela ir na Floresta Azul sozinha, e pediram para ele ir junto por precaução. Lorraine observa que Hank entendia bastante de ervas e ele explica que alguém uma vez disse para ele que para ser um aventureiro era necessário saber ler e escrever, assim como estudar sobre plantas, monstros e outras coisas que pudesse. Então a garota observa que não sabia o nome do novato ainda, e Ranch se apresenta para ela. Lorraine faz o mesmo e pede para ele ensinar o que sabia para ela, observando que ele deve ter algum macete, porque além de entender sobre ervas e monstros, ele também mostrou saber como se locomover pela floresta, e assim foi o começo da amizade deles. Nos 10 anos seguintes, Hank continuou se esforçando todos os dias com o objetivo de alcançar a classe Mithril, e Lorraine ficou ao seu lado fazendo suas pesquisas que tanto ama. Porém, a garota observa que mudou um pouco desde aquela época, e que atualmente entende que os adultos apenas estavam preocupados com
ela e lembra que ela não tem respondido as cartas deles, e que nem sequer sabia onde tinha guardado elas. De volta pra Rent, ele agradece a atendente e ao ferreiro, Clope, que promete fazer uma boa arma pra ele. A garota entrega uma espada pro aventureiro usar enquanto a dele não fica pronta, e Clope explica que é possível usar magia e energia espiritual com ela, mas que ele não deve usar outras habilidades. Rent agradece os dois e vai embora, e eles observam que o aventureiro claramente estava com problemas, mas não quis pedir ajuda. Clope deduz ser por conta de uma maldição, o que faz ele pensar que vai causar problemas para as outras pessoas. Mais tarde, Rent cozinha para sua amiga, que fica extremamente agradecida pelo jantar, porém ela pergunta se ele não vai comer também, e ele explica que não sente fome com aquela nova forma. Então Lorraine explica que durante o tempo que o Rent ficou fora, ela revisou todos os seus livros sobre os Ghouls, e tá claro que ele é diferente dos outros, provavelmente tendo relação com o fato dele conseguir evoluir. Isso leva ela a pensar no que ele vai virar na próxima evolução, e Rent explica que seu objetivo é se tornar o mais próximo de um humano possível, sendo que para isso ele vai ter que derrotar o máximo de monstros para ficar mais forte, até atingir sua próxima evolução existencial. E assim ele volta pro labirinto do reflexo lunar, onde encontra um cara que estava sendo atacado por um slime. Rent o salva e observa que o cara recebeu um arranhão da criatura, porém depois de salvar a vida dele, Rent segue seu caminho, porque nenhum aventureiro possui a obrigação de ajudar o outro em uma situação ruim, e existem pessoas que apenas fingem estar em apuros para roubar os aventureiros que aparecem para ajudar, embora seja raro aparecer esse tipo de pessoas em Malt. Mas o cara vai atrás de Rent e pede para entrar no seu grupo. Ele explica que acabou de se registrar como aventureiro e ainda nem consegue enfrentar um slime. Rent explica que essas criaturas são fortes, principalmente para os aventureiros que usam espadas, e com isso o cara percebe que Rent é um veterano. Ele conta que precisa de ajuda porque é um cozinheiro, que possui um restaurante em Malt e que acabou se endividando e precisa conseguir 15 moedas de ouro até a próxima semana. O cara explica que decidiu arriscar sua vida como aventureiro para conseguir a grana que precisa, mas por mais que tentou, não conseguiu entrar em nenhum grupo e por isso decidiu se arriscar e ir pro labirinto sozinho. Rent continua desconfiado e decide seguir seu caminho, mas depois pensa que não custava nada ajudar o homem e aceita a companhia dele, mesmo sem saber se ele é ou não uma boa pessoa. Em seguida, Rent lembra que ele ainda não sabe se continua sendo a mesma pessoa de antes, o que o deixa um pouco receoso de ter um companheiro naquele momento. Mesmo assim, os dois seguem juntos e Rent leva o cara até a passagem secreta, onde ele foi devorado pelo dragão, porque lá poderia possuir alguns itens mágicos que daria o valor que o cozinheiro necessita. O novato fica surpreso com aquele lugar, principalmente porque no seu mapa estava mostrando que o local era apenas um beco sem saída. Os dois começam a explorar o lugar, porém só conseguem encontrar uma pequena abertura, sendo outra passagem secreta. O cara pergunta para Rent se não seria possível ganhar dinheiro somente por avisar para a guilda sobre aquele local, mas como Rent fica em silêncio, ele logo explica que tem consciência de que não foi ele quem encontrou aquele lugar, e diz que jamais levaria os créditos de algo que não fez. Porém Rent explica que não tá atrás de glória e autoriza o cozinheiro a dizer a todos que ele encontrou aquele lugar, mas pede para eles explorarem juntos a outra passagem. E assim, os dois passam pela pequena abertura e chegam em uma sala vazia. O novato decide procurar por mais passagens secretas, pensando que provavelmente possui um ou dois tesouros naquele local inexplorado. Nesse momento, Rent vê um desenho no chão e estranha o cara ir em frente sem a menor preocupação, como se não estivesse vendo o mesmo que ele. Rent tenta avisar o novato, mas antes de explicar, o cara é transportado. Com isso, ele entende que aquele é um círculo de teletransporte, que geralmente envia as pessoas para um andar inferior, cheio de monstros fortes ou com armadilhas mortais. Ele pensa que o mais inteligente a se fazer é abandonar o cozinheiro, porém reflete que se fizer isso, será apenas um monstro. Então Rent pisa no círculo de teletransporte, e após ser transportado, ele vê o novato caído no chão, mas antes de ajudá-lo, descobre que os dois foram parar em uma sala de chefe, onde possui um esqueleto gigante. Rent tenta atacar a criatura com a sua energia espiritual e em seguida tenta usar magia, mas os dois ataques não conseguem causar nenhum dano. Ele repara que a saída também desapareceu, sendo uma das salas que não pode escapar sem derrotar o chefe. Porém, ele ainda é um aventureiro que não podia desistir de uma luta, até porque aquela era a única forma de salvar sua vida e a do novato. Então Rent usa sua energia divina, sem saber se a sua espada vai aguentar, já que Clope disse para não usar nada além de magia e energia espiritual com ela. Felizmente, a espada resiste e ele consegue derrubar o esqueleto gigante no chão. Em seguida, o aventureiro corre em cima da criatura para dar o ataque final, eliminando o chefe da sala
sala com apenas 2 golpes. Depois, Hent trata a ferida do cara com sua magia de cura, aliviando apenas um pouco a situação, já que ele é capaz somente de curar ferimentos superficiais. O cara fica surpreso ao ver que Hent conseguiu derrotar o esqueleto gigante e acha o aventureiro incrível, afinal era um monstro bem poderoso. Então Hent mostra que com a vitória, ele conseguiu uma pedra mágica valiosa e oferece ao homem, para que possa pagar suas dívidas com ela. Ele fica surpreso com aquela ajuda, mas Hent explica que não vai ser de graça. O novato diz que não entende como poderia ajudar um aventureiro experiente como ele. Então Hent mostra uma pequena parte do seu braço e explica que ganhou aquela aparência após ser derrotado por um monstro, e agora ele não pode entrar na guilda ou nas lojas e por conta disso precisa de alguém para fazer isso por ele. O homem aceita, mas diz que não é um acordo muito justo para Hent, já que isso era uma tarefa muito simples de se fazer, mas o aventureiro explica que também vai querer comer e beber no restaurante dele de graça, sempre que quiser. O cozinheiro aceita e fica emocionado por ter conseguido a ajuda que precisava para pagar suas dívidas, em troca de algo tão simples, e diz a Hent que ele pode comer lá sempre que desejar. Em seguida, os dois se preparam para ir embora, mas como o novato ainda não conseguia ver nenhuma saída, Hent aponta para a direção que eles devem ir, percebendo que realmente o novato não enxerga os círculos mágicos de teletransporte. Mesmo sem enxergar, o cara confia em Hent e vai até o local indicado, sendo transportado para o lugar de onde eles vieram. Em seguida, Hent também vai, pensando que vai ter que deixar para explorar o labirinto outra hora. E assim, os dois voltam para Maalt e o cara leva Hent até seu restaurante, chamado a Taverna do Dragão Vermelho. O aventureiro repara que o lugar é bem apresentável e pensa que o motivo da falência deve ser o sabor da comida. Nesse momento, a esposa do cozinheiro aparece e fica aliviada por ver que seu marido estava bem, mas em seguida ela fica preocupada ao ver que ele estava ferido. O cara tranquiliza a garota e explica que tá bem graças ao aventureiro que salvou a sua vida e o curou. Depois ele mostra que também conseguiu o valor que precisava para pagar sua dívida com a pedra mágica que ganhou, mas isso deixa sua esposa preocupada de ser uma armação, já que era suspeita alguém ajudar eles daquela forma, e caso fossem enganados não teriam como pagar mais nada. O cara explica que o aventureiro é uma boa pessoa e decidiu ajudar ele quando soube da sua dívida, e que em troca do favor ele vai o ajudar com algumas coisas. A garota pensa que seu marido vai ter que fazer coisas perigosas, mas ele explica que será coisa simples, incluindo permitir que o aventureiro possa se alimentar de graça no restaurante. A garota estranha, afinal aquilo era praticamente nada comparado com a ajuda que recebeu, mas percebe que é verdade e fica emocionada por finalmente eles se livrarem da dívida. Depois o cara percebe que nunca se apresentou pra Hent, então ele diz que se chama Loris e a sua esposa Isabelle. Em seguida, os dois agradecem por toda a ajuda do aventureiro e Hent se despede, mas Loris pede pra pelo menos saber o nome da pessoa que salvou a sua vida. Então, depois de perguntar se os dois poderiam manter segredo, ele se apresenta e Loris promete que vai chamar o aventureiro apenas de senhor, pra não revelar seu nome, e diz pra ele aparecer no restaurante quando quiser, porque vai ser um prazer servir ele. E assim Hent vai embora, seguindo o caminho até a casa da Lorraine. No trajeto ele percebe que estava sentindo algo estranho e pensa que seria mais fácil se Loris fosse de fato mentiroso, ao invés de um cara de família, sendo esse o motivo que ele nem perguntou o nome do cara. Quando Hent finalmente chega na porta da casa da Lorraine, ele repara que a sua visão estava ficando bem estranha e se pergunta no que ele se tornou. Assim que entra dentro da casa, sua amiga pergunta como foi no labirinto e se ele lembra onde deixou as cartas que ela recebeu do Império, porque se ela não enviou uma resposta, logo eles vão arrombar a sua porta. Assim que a garota olha pra Hent, ela percebe que tinha algo de errado, mas ele diz que tá bem e a abraça. Lorraine fica sem entender e pensa se seu amigo tá bêbado, mas depois percebe que não faria sentido, já que ele é um morto-vivo. De repente, Hent perde o controle completamente e ataca sua amiga, dando uma mordida no seu ombro. Imediatamente a garota se afasta dele e pergunta se Hent ainda estava lá em algum lugar. Então ela percebe que os olhos dele reagem ao seu chamado, e por isso apenas usa magia para desmaiar ele. Depois de um tempo ele acorda e depois de Lorraine se certificar de que Hent estava no controle, ele pede desculpas pelo que aconteceu. Ela diz que tá tudo bem, porque foi apenas um acidente desagradável, e pergunta o quanto ele se lembra. O aventureiro explica que lembra de ter conhecido um homem no labirinto e ter achado ele delicioso, e que aos poucos, essa vontade foi deixando ele louco a ponto de não conseguir se conter ao ver ela. Lorraine explica que tinha previsto que algo assim poderia acontecer, já que Ghosts preferem a carne de humanos. Em seguida, ela pede para ele descansar, afinal ela teve que atacar ele com magia. Mas antes de deixar Hent sozinho, ele pede para ver a ferida dela. A garota mostra o machucado e explica que tinha acabado de vender suas poções para a farmácia mágica, mas que logo pela manhã, quando conseguir juntar mais ingredientes, ela vai fazer uma poção de cura. Porém, Hent decide resolver ele mesmo com a sua magia divina. Lorraine comenta que nunca tinha sido curada daquela forma antes, reparando que a magia divina causa uma sensação bem agradável. Depois de um tempo, a dor passa e fica somente a marca do machucado, mas Hent continua curando até não sobrar nada no local.
como se ela nunca tivesse se ferido, deixando a garota surpresa com o resultado. Após curar sua amiga, Hank observa que ele conseguiu melhorar de aparência, parecendo que seu corpo tá apenas cheio de feridas antigas. Nesse momento, ele percebe que a sua máscara tinha mudado de forma também, passando a esconder apenas seus olhos. Hank pensa que tem que esconder a sua boca e imediatamente a máscara cobre a parte de baixo do seu rosto, passando a deixar a de cima descoberta. Lorraine observa que a máscara, além de amaldiçoada, também responde aos desejos de quem usa. Hank faz o teste percebendo que a sua amiga estava certa, e ela explica que é raro, mas já escutou falar de espadas mágicas com vontade própria. Isso faz Lorraine pensar que se a máscara segue os desejos da pessoa, talvez seja possível retirar ela. Hank testa, desejando que ela saia, e Lorraine também tenta retirar ela à força, mas a máscara continua agarrada no seu corpo. Então, como ele continua sendo morto-vivo, o aventureiro decide deixar tampada a parte de baixo do seu rosto. Em seguida, Lorraine repara que seu amigo está conseguindo conversar de forma muito mais clara e natural. Hank pensa que ele deve ter passado novamente pela evolução existencial, sendo provavelmente o esqueleto gigante que derrotou. Porém, ele lembra que quando evoluiu para Ghoul, aconteceu de imediato. Lorraine pensa um pouco e chega à conclusão que poderia ser quando ele se alimentou do sangue dela. Afinal, aparentemente ele deixou de ser um Ghoul e se tornou um Ghast, como é chamado o servo de vampiros, que são mais fracos do que um vampiro menor. Hank se pergunta por que se transformou em Ghast, e Lorraine diz que mesmo para os acadêmicos a evolução existencial é um mistério completo, assim como a origem dos labirintos, apesar de ela ter uma teoria a respeito da evolução. Então Lorraine pergunta se Hank gostaria de saber, e como ele confirma, ela começa explicando que até onde se acredita, a evolução existencial é quando o monstro se transforma em um ser mais poderoso. Ela lembra que no começo ele era apenas um esqueleto e depois evoluiu para um Ghoul, o que era algo bem curioso, já que possui outras formas deles evoluírem, como se transformarem em esqueleto soldado, cavaleiro ou muitos outros, apesar de também existirem relatos de alguns que evoluíram para Ghoul. Por conta disso, a sua hipótese é de que Hank está evoluindo de acordo com a forma que deseja assumir. Afinal, sua vontade de ganhar uma aparência mais próxima de um humano possível. Hank observa que aquela teoria faz sentido, mas pensa se então não deveria ter se transformado em vampiro, que é mais parecido com os humanos do que um Ghast. Então Lorraine explica que a evolução deve funcionar assim como a guilda de aventureiros, que precisa passar por cada etapa, à medida que adquire poder, para só depois chegar no objetivo final. Ela continua explicando que experimentos com monstros menores mostram que eles evoluem para uma forma adaptada ao ambiente em que vivem, ganhando, por exemplo, afinidade com fogo quando vivem em uma região vulcânica, ou com água quando vivem perto de algum lago, e por isso, também é possível que a evolução dele está tendo uma reação passiva ao ambiente que vive, apesar disso não impedir a sua teoria de que essa resposta aconteça devido à vontade do próprio monstro. A gente pensa que se a sua amiga estiver certa, ele vai conseguir evoluir para um vampiro e talvez um dia voltar a ser humano, apesar dela achar que é mais provável que aconteça somente a primeira opção, não tendo ideia se é possível ele voltar a ser exatamente como era. Depois, Lorraine conclui que provavelmente as próximas evoluções existenciais provavelmente vão exigir mais do que apenas derrotar monstros, já que ele se tornou um Ghast quando ingeriu seu sangue, sendo bem provável que exista uma condição especial para se tornar um vampiro, apesar disso não passar de uma hipótese. Porém, de toda forma, é certo que Hank vai ter que passar por uma longa jornada até chegar no seu objetivo, e por isso, ela promete estar lá para o ajudar no que for possível. Hank agradece a sua amiga, mas em seguida ela entra no modo de pesquisadora e decide fazer experiências nele, como fotografar seu corpo com magia para colocar nos registros e cortar um pedaço da sua pele para realizar uma porção de testes, além de testar seu sono e apetite, já que ele agora tem uma nova forma. Hank fica preocupado com a ideia de passar por tantos experimentos, mas Lorraine entende que seu amigo estava bastante cansado e decide deixar os testes pro dia seguinte. E assim, no outro dia, Hank levanta bem cedo para treinar, enquanto sua amiga continua descansando. Ele observa que o impulso estranho que sentiu no dia anterior desapareceu, e ele voltou a agir normalmente. Nesse momento, Hank percebe que acabou desgastando sua espada mais rápido do que deveria, ao enfrentar o esqueleto gigante, e não era possível levar a arma pro labirinto naquele estado. Então ele volta na loja do ferreiro Klopp para explicar que vai precisar da espada que encomendou o quanto antes. O homem não gosta de ver o estado que Hank deixou a sua espada, e o aventureiro confessa que a fortaleceu com magia divina. Klopp questiona o motivo dele ter usado esse tipo de magia na espada, já que não precisa disso para derrotar nenhum tipo de monstro do labirinto do reflexo lunar. Então Hank conta que encontrou um esqueleto gigante em uma área inexplorada. O ferreiro fica surpreso, mas percebe que isso explica a situação da arma e até mesmo a forma estranha que o aventureiro aparenta. Então Klopp pergunta se Hank chegou a explorar a área e ele explica que vai precisar da sua espada para fazer isso. Klopp diz que não é possível entregar ela naquele momento, mas como entende que Hank não pode deixar que outra pessoa explore o local que encontrou, ele decide
decide emprestar outra espada para o aventureiro, sendo um pouco melhor e mais resistente que a última, já que Hent é um dos melhores clientes dele. E assim, o aventureiro sai da loja com uma nova arma, preparado para continuar a explorar o labirinto, com o objetivo de alcançar uma nova evolução existencial. E no caminho ele passa por Lois e Isabelle, que estavam comprando vários alimentos para voltarem a trabalhar na taverna do Dragão Vermelho. Mais tarde, Hent vai fazer os experimentos que prometeu para sua amiga. Lorraine explica que uma grande parte da natureza é venenosa, podendo variar desde enjoos a paralisantes, mas que ao misturar as substâncias, se cria um veneno novo que pode eliminar até mesmo um urso pardo. Hent começa a ter medo da alquimia da garota, ficando preocupado se realmente era seguro para ele beber a mistura que ela preparou. Depois de beber o veneno, Lorraine pergunta se Hent precisa de um feitiço de antídoto, mas ele explica que tá bem e apenas achou horrível o sabor do conteúdo. Então sua amiga comenta que talvez ele seja a primeira pessoa da história a tomar o veneno e sobreviver para reclamar do sabor. Ela observa que aparentemente nenhum veneno possui efeito em Hent, embora as ervas e poções curativas funcionem por alguma razão, sendo algo que faz o corpo dele ser bastante favorável para ele. Em seguida, Lorraine anota em suas observações que apesar dele ter evoluído para um guest, praticamente não sente necessidade de dormir. Então ela pergunta sobre o seu apetite e Hent explica que sente um desejo por carne e sangue de humanos, apesar de ser bem pequeno e estar sob controle. Por conta disso, a garota entrega um frasco para ele. Hent pensa ser mais um experimento com veneno, mas ao abrir percebe que se trata de um pouco de sangue. Lorraine explica que ela retirou um pouco do seu sangue e colocou magia de preservação no frasco para fazer ele durar mais tempo, porque por mais que ele não queira, é melhor ingerir ao menos um pouco de sangue periodicamente para evitar que ele perca o controle outra vez. Hent concorda e ingere uma gota do frasco e comemora o sabor. Depois ele agradece Lorraine e explica que apenas aquela quantidade foi suficiente para eliminar sua fome e promete fazer o frasco durar. Em seguida, Hent comenta que pretende ir na guilda para aceitar um trabalho de aventureiro. Lorraine lembra ele que para aceitar os trabalhos é preciso mostrar a identidade, e como todos de lá o conhecem, eles vão ter muitas perguntas sobre seu novo visual. Hent reconhece que de fato a sua aparência estava bem diferente, mas explica que pensou que isso não seria um problema, já que ele é um simples aventureiro da classe bronze. Lorraine concorda que existem muitos outros que pertencem à sua classe, porém diz que mesmo assim todos vão reconhecê-lo, porque a guilda inteira gosta muito dele. Afinal, o cara fazia todo tipo de serviço, seja ajudando algum novato ou aceitando trabalhos que ninguém mais se interessava. Hent diz que eram serviços sem importância e Lorraine pede para ele não se diminuir daquela forma, porque a guilda inclusive desejava recrutá-lo. Hent se surpreende com isso, afinal ele não era um aventureiro muito talentoso. Lorraine explica que provavelmente eles sentiram dificuldades em mencionar o assunto, já que Hent não deu nenhum tipo de sinal de que pretendia se aposentar e que ela tem certeza desse desejo deles, porque conhece algumas pessoas da guilda. Hent diz que realmente ele não pretende se aposentar e por isso não teria se interessado em trabalhar na guilda, mas fica feliz por saber que todos o consideram daquela forma. Então Lorraine pensa que o melhor jeito de Hent conseguir aceitar missões na guilda sem causar problemas seria se apresentar como um aventureiro novato, porque como é algo que exige que seja feito pessoalmente, dessa forma todos continuariam pensando que ele tá desaparecido. E assim Hent volta pra guilda, após tanto tempo sem ir pra lá. Ele vai até Sheila para se registrar como novo aventureiro e a garota entrega pra ele um formulário necessário para isso, explicando que ela pode preencher tudo caso precise, exceto o nome dele. Hent agradece e conta que sabe ler e escrever e por isso não será necessário que outra pessoa faça isso por ele. Então Sheila explica que ele não precisa preencher tudo no formulário, mas que colocar as magias e outras habilidades que possui ajuda a guilda a conseguir missões para ele. Hent lembra que preencheu aquele formulário há 10 anos atrás, e na época ele nem sabia o que era uma habilidade, e por isso só conseguiu escrever seu nome e idade, bem diferente do que é capaz naquele momento, embora não tenha mudado seu objetivo. Quando Lorraine sugeriu que ele se apresentasse para a guilda com outra identidade, Hent inicialmente foi contra, já que as normas da guilda proíbem usar nomes diferentes, porém sua amiga insistiu dizendo que eles não vão descobrir, e mesmo que aconteça não vai ser nada demais. Além de Hent não ter outra escolha, já que todos fariam muitas perguntas ao verem a nova aparência dele, ao contrário de um novato, que não chamaria atenção por mais estranho que seja. Com isso, Hent admitiu que Lorraine estava certa, e apesar de significar que perderia suas conquistas e recomeçaria na classe ferro, ele não se importou. Afinal, seu objetivo continua a ser alcançar a classe Mithril. Então no momento presente, o aventureiro termina de preencher o formulário, colocando que se chama Hent Vivie, o mesmo sobrenome da Lorraine. Ele entrega para Sheila, que leva um susto ao ver o
o seu nome e pede desculpas pela sua reação, explicando que um outro aventureiro com aquele mesmo nome tá desaparecido. Hent nota a preocupação no olhar da garota, estranhando ela tá preocupada com alguém como ele, mas reconhece que os dois já se conhecem há um bom tempo. Então ele pergunta se esse desaparecido se chama Hent Faina e inventa que Lorraine, sua parente, comentou com ele a respeito do seu sumiço. O aventureiro conta que tá morando com Lorraine e Sheila lembra que escutou dizer que um homem de aparência incomum foi visto entrando e saindo da casa dela, e fica triste ao perceber que era Vivier, porque como Lorraine era bem próxima de Hent Faina, ela pensou que poderia ser ele. Em seguida, Sheila confirma a papelada e pede um minuto para registrar ele na guilda. Então Hent aguarda enquanto reflete que fez o certo ao fingir ser um parente de Lorraine, porque não quer que as pessoas inventem rumores estranhos sobre ela. Afinal, é uma garota jovem morando junto com um homem. Já o seu nome foi possível manter, por ser comum em todos os países. Depois, ele observa que a sua aparência não chama a atenção de ninguém, já que não é incomum encontrar aventureiros com aquele visual. Quando Sheila retorna e entrega seu registro como aventureiro de classe ferro. E assim, Hent volta pro labirinto do reflexo lunar e escuta dois aventureiros lutando contra um goblin. Ele percebe pelas vozes que se tratavam de jovens, sendo provavelmente novatos. Então Hent vai até eles e os observa de longe, para ver se precisam de ajuda. Com isso, ele descobre ser um espadachim, Rize, e uma curandeira, Laura. Nesse momento, um slime aparece, mas eles mostram trabalhar bem em equipe. Por conta disso, Hent decide se afastar, percebendo que não é necessário ajudar os dois, porque embora ele tivesse o costume de orientar os novatos, ele só assustaria os garotos com a sua aparência. E assim, Hent decide ir até a passagem secreta que descobriu, antes que outra pessoa também a encontre. Afinal, dar informações valiosas para a guilda valem dinheiro, especialmente sobre áreas recém-descobertas, o que significa uma grande conquista para Hent Vivier. Então ele explora o lugar e usa um dos círculos de teletransporte, que o leva para uma sala diferente das outras do labirinto. Hent estranha o ambiente ter coisas como livros e um ursinho de pelúcia, e ao analisar melhor, ele encontra uma cama com um esqueleto que parecia ser humano, que o leva a concluir que tinha alguém morando dentro do labirinto. Nesse momento, uma garota aparece e pergunta o que ele estava fazendo naquela sala. Hent observa que ela parece ser perigosa e explica que está apenas investigando o local para ver se encontra algo, porque é um aventureiro. Porém, isso faz a mulher o considerar um ladrão. Ela diz que não pode perdoar que aquele local seja perturbado e usa uma magia que joga Hent com toda a força na parede, fazendo ele pensar que aquele é seu fim. Mas com o ataque, as suas roupas ficam destruídas e seu corpo de guest é revelado. A garota repara na sua aparência e desiste de atacar, comentando que aquilo explica como Hent chegou até lá. Em seguida, ela diz que houve um mal entendido da sua parte e pede desculpas por ter queimado as suas roupas, o que deixa Hent surpreso. Afinal, ela não tinha simplesmente destruído sua vestimenta, mas sim tentado matá-lo. Como forma de se redimir, ela entrega o manto que estava usando, dizendo que é melhor do que as roupas que ele tinha. Então a garota explica que aquela sala é especial para ela, e embora ninguém possa entrar sem estar acompanhado dele, o cara deve manter o lugar em segredo, incluindo a guilda. Depois, a garota observa que como aventureiro, Hent não vai querer voltar para casa de mãos vazias, e por isso entrega para ele um mapa de Acácia, sendo um item mágico que traça por si só os lugares onde o dono passa. E assim ela finaliza o acordo pra Hent manter a sala em segredo, e com sua magia manda ele pra entrada do labirinto. Depois daquele encontro, Hent volta pra casa de Lorraine e conta o que aconteceu. A garota se pergunta se seu amigo tá sob efeito de alguma poção pra atrair tantos acontecimentos estranhos, mas observa que isso é uma coisa comum de acontecer com os aventureiros. Em seguida, ela explica que o mapa que Hent recebeu não mostrou sinal de estar amaldiçoado, apesar dela não ter ideia de como usar ele, já que o item não reagiu à sua magia, deduzindo que talvez ele possa ter alguma reação com seu dono. Então Hent tenta usar o mapa e magicamente um desenho do labirinto do reflexo lunar surge. Lorraine fica impressionada com o item mágico e observa que possui duas setas se mexendo nele. Hent coloca seu dedo perto delas e os nomes dos aventureiros que ele viu mais cedo no labirinto aparecem. Com isso, Lorraine e Hent percebem que o mapa mostra não apenas o labirinto, como também a localização atual dos aventureiros, assim como seus nomes, fazendo dele um dos itens mágicos mais valiosos do país. Hent experimenta fazer o mapa mostrar outro lugar. Ele pensa no labirinto da Lua Nova e na mesma hora o desenho muda, deixando o aventureiro impressionado, embora ele soubesse que o mapa não estava completo, já que o item mostra somente os lugares que o dono já explorou, não revelando nenhuma área que ele desconheça. Depois, Hent pede para Lorraine verificar se o manto não possui nenhum tipo de maldição, mas ela explica que não é necessário, porque se tivesse alguma coisa, teria sido ativada logo após ele vestir. Lorraine comenta que observou que o manto é de alta qualidade, porque possui uma resistência mágica extremamente forte, em um nível que nenhuma lâmina consegue perfurar, sendo melhor do que uma armadura comum. Isso leva a garota a se perguntar quem
quem é a mulher que deu aquelas coisas pra gente. Seu amigo comenta que ela mostrou ser extremamente poderosa, tendo um nível de força acima dos aventureiros da classe ouro. Então Lorraine diz que não ficou intrigada somente pela mulher, mas também pela sala, porque aquele lugar significa que alguém possui a capacidade de criar espaços vivos dentro do labirinto. Hent então comenta que tá planejando voltar na sala, afinal a mulher disse pra ele não contar pra guilda sobre o lugar, mas não mencionou nada sobre ele não poder voltar. Lorraine diz que isso foi o que ele quis entender, porque claramente ela quer ser deixada em paz. Mesmo assim, no dia seguinte, Hent volta pro labirinto. Ele reflete que encontrou aquela nova área onde deu de cara com o dragão e se tornou um morto-vivo, que o levou a pegar uma máscara amaldiçoada. Hent pensa que a maioria das pessoas iriam ter pena da sua situação, porém essas coisas permitiram que ele enfrentasse inimigos poderosos, assim como encontrar alguns mistérios, o que o levou a ficar mais forte, sendo algo necessário para um aventureiro de classe Mithril. Hent segue para a direção da sala da mulher, mas ao chegar na passagem secreta, percebe que a entrada tinha desaparecido, o que significa que ela não quer que ele volte. Na guilda, Sheila conversa com outro aventureiro que também está preocupado com o desaparecimento de Hent, e os dois torcem para ele estar viajando ou algo do tipo. Todos estavam bem preocupados com Hent, afinal ele ensinou a maioria a como ser um aventureiro, assim como Sheila aprendeu a ser uma verdadeira funcionária da guilda graças à sua ajuda. Ela lembra de como o cara se dedicava ao máximo para alcançar seu objetivo de chegar à classe Mithril, quando de repente Hent aparece na sua frente, fazendo ela se assustar por ser pega desprevenida por sua aparência bizarra. Ele explica que deseja aceitar um trabalho que viu envolvendo 3 orcs. Sheila explica que aquela tarefa não é recomendada para um aventureiro da classe ferro, porque os orcs são criaturas muito fortes, precisando ser pelo menos da classe bronze para dar conta de enfrentar um trio. Então Hent explica que conhece a força deles e conta que apesar da sua classe, ele já enfrentou vários orcs. Isso faz a garota ficar um pouco mais tranquila e confiar o serviço a ele, porém ela pede pro novato não fazer nada arriscado e fugir caso a situação fique perigosa. Hent promete fazer isso se for necessário, afinal, ele entende mais do que ninguém que só se tem uma vida. E assim, depois de um tempo, Hent retorna pra guilda, após derrotar os 3 orcs e trazer os restos em uma bolsa mágica. Um item que apesar de ter levado 5 anos para conseguir comprar, valeu a pena, já que é algo super necessário para um aventureiro solo como ele. Sheila elogia o trabalho de Hent por ter guardado e conservado os 3 orcs de uma forma que com certeza vai deixar o cliente que encomendou a missão muito satisfeito. Os outros aventureiros que estavam na guilda escutam a conversa e desconfiam do novato. Afinal, derrotar 3 orcs é muita coisa para alguém da classe ferro, o que faz a gente perceber que acabou se destacando mais do que gostaria. Então Sheila entrega para ele um papel e explica que falou com seu gerente para que ele tente realizar o exame de promoção, que basicamente serve para os aventureiros avançarem de classe, sendo que dessa forma ele iria para a classe bronze. Ela explica que é bem raro alguém ter essa oportunidade tão cedo, mas a gente mostrou ter potencial para isso. E assim, o aventureiro retorna para casa de Lorraine e conta que foi convidado para fazer o exame de promoção. Sua amiga não se surpreende com a oferta, afinal Hent é bem forte. Ele diz que isso é somente por conta da sua nova condição, mas Lorraine fala que ele só conseguiu por ser capaz de aproveitar essa força. Então a garota aproveita para perguntar qual o nome que Hent usou para se registrar na guilda, e ele revela que usou o sobrenome dela, o que pega Lorraine de surpresa. Ela pergunta o motivo e Hent explica que inventar que os dois são parentes foi a forma dele evitar que as pessoas pensem mal sobre um homem estranho frequentando a casa de uma mulher. Lorraine entende o motivo, mas diz que ele não precisava se preocupar com a sua reputação, afinal ela é uma mera acadêmica falida que se mudou para Maalt por não conseguir se sustentar na capital, e por isso ela não se importa com a opinião das pessoas a seu respeito. Mesmo assim, Hent insiste em não causar nenhum tipo de problema para sua amiga, afinal Lorraine já fez muito por ele. A garota responde que na sua opinião, ele fez muito mais por ela do que o contrário, já que Hent faz de tudo em sua casa, como cozinhar, lavar e limpar, porém o cara lembra que só continua humano graças a ela, o que significa que sua dívida é maior. Então Lorraine diz que agora que eles são parentes, Hent pode ficar na sua casa o tempo que quiser, afinal não é estranho familiares pedirem esse tipo de favor. Algum tempo depois, Hent vai para a guilda de aventureiros bem cedo, para realizar seu exame de promoção para a classe de bronze. Sheila fica surpresa ao ver ele, porque pensou que o novato fosse esperar para o próximo exame, para ter mais tempo para estudar, e Hent explica que teria que ficar esperando muitos meses e não queria perder tempo. Nesse momento, um outro aventureiro chega na guilda sonolento, bem em cima da hora do exame começar, e Hent pensa que ele provavelmente vai perder ponto por isso, já que um
aventureiro que não chega na hora não é confiável. E assim, o examinador explica que o exame para passarem de classe de ferro para classe bronze começa com uma prova, onde vai ser testado os conhecimentos dos participantes sobre as regras da guilda e o manuseio de espólio de monstros, sendo que depois os aprovados na primeira etapa vão para a parte prática. A gente sabia que essa segunda etapa funcionava de forma diferente a cada vez, sendo que a última que participou foi sobre coleta de ervas, quando ele se tornou um aventureiro da classe de bronze. Depois do examinador passar as instruções, Hent e os outros participantes vão fazer o exame escrito, onde ele nota que tem mais pessoas do que pensou. Nesse momento, Hent reconhece a aventureira Laura, que ele viu no labirinto do reflexo lunar junto com seu parceiro, Ryze, que estava fazendo o exame oral, já que não é comum as pessoas desse mundo saberem ler e escrever. Porém, apesar de ser algo raro, Hent foi alfabetizado na aldeia em que nasceu, onde também aprendeu sobre ervas, porque achou que fosse precisar ter esse conhecimento para se tornar um aventureiro. Então Hent faz o exame tranquilamente, afinal é a segunda vez que realiza aquela mesma prova, e após terminar, enquanto vários aventureiros comentam como acharam o exame difícil, ele consegue tirar uma nota perfeita, deixando Sheila impressionada, por ser algo extremamente raro de se conseguir. Após a primeira etapa, Sheila explica que na parte prática eles vão ter que formar um grupo com outros participantes para realizarem o trabalho para a guilda, e Hent acaba junto com Laura e Ryze. O garoto se apresenta como um espadachim que usa energia espiritual para aumentar sua força de luta, e por isso pede para ficar na linha de frente. Depois, Laura diz seu nome e conta que é uma maga que possui magia de cura e explica que gosta de ficar na retaguarda. Em seguida, Hent também se apresenta e conta que luta com uma espada e consegue usar magia e poder espiritual. Então o examinador explica que a parte prática do exame vai ocorrer no labirinto da Lua Nova, e que a tarefa é chegar no ponto marcado em um mapa entregue para eles, sendo que todos têm até o pôr do sol para concluírem a tarefa. Além disso, apesar de não existir nenhuma restrição para realizarem a missão, todos os participantes vão estar indo para o mesmo local, e por isso é basicamente uma corrida, onde o primeiro grupo que chegar vai receber uma recompensa especial condizente com seus esforços. E assim, os participantes do exame vão para o labirinto da Lua Nova. Na entrada, o Ryze pergunta para Hent se ele já esteve naquele lugar. O cara diz que sim, e o Ryze explica que também já esteve no labirinto, apesar de ter ido somente até a metade do primeiro andar. Então ele começa a caminhar para entrar no local, mas Hent explica que antes de irem, eles devem comprar um mapa, porque o que a guilda distribuiu já tem 15 anos, sendo muito antigo para ser confiável. Em seguida, ele caminha até uma barraca que estava na entrada do labirinto e pede um mapa para o vendedor, que explica que sairia por 2 pratas, uma quantia que Laura e Ryze explicam que não podem pagar. Porém, Hent fala que eles precisam de um mapa somente do primeiro andar, e por isso não deve custar mais do que 5 moedas de bronze. O vendedor aceita vender por aquele valor, percebendo que não tinha como enganar Hent. Depois, o trio compara um mapa que compraram com o que receberam da guilda, percebendo que o novo é mais atual e possui as mudanças do labirinto, como os novos deslizamentos que ocorreram, além de possuir a localização de todas as armadilhas, o que com certeza vai ajudar eles a não perderem tempo. Então o vendedor fala para Ryze e Laura que se eles quiserem passar no exame, devem fazer o que Hent disser. Isso faz Ryze perceber que se não fosse ele, os 3 teriam entrado no labirinto com o mapa desatualizado e agradecem Hent por isso. Laura então pergunta por que a guilda entregaria um mapa ruim, e Hent explica que um aventureiro nunca deve baixar sua guarda, e o objetivo do exame é exatamente testar se eles possuem o que é necessário para ser um aventureiro. Hent aproveita o momento para contar que além do mapa, as carruagens por perto poderiam ter levado os participantes para o lugar errado. Em seguida, ele diz para os dois se lembrarem de que a guilda pode ser surpreendentemente má. O trio entra dentro do labirinto, onde encontram vários esqueletos e Hent manda eles não baixarem a guarda. Então Laura dá suporte para Ryze com sua magia para ele enfrentar os esqueletos. Rachel observa como os dois são bons para a idade deles, sendo graças ao trabalho em equipe que possuem, onde cada um tem suas funções bem definidas para que nenhum se esforce mais que o outro. Após derrotarem os esqueletos, Laura pergunta o motivo de ter tantos monstros naquele local, e Hent nota que eles estão sendo atraídos para lá por um incenso. Além disso, ele percebe que logo em frente possui uma emboscada guardando por eles. Laura estranha, afinal não tem monstros inteligentes daquela forma no primeiro, mas Hent explica que são humanos, deixando ela e Ryze surpresos ao perceberem que vão ter que enfrentar pessoas. Hent avança primeiro, de forma cautelosa, até se encontrar com o primeiro homem, que estava aguardando para fazer a emboscada. Ryze lembra que pediu para ficar na linha de frente, e por conta disso, Hent deixa seu adversário pro garoto e segue para enfrentar o restante do grupo da emboscada, dando um jeito neles facilmente. Depois, Hent observa Ryze enfrentando seu oponente bravamente, com a ajuda da sua parceira, e percebe que os dois não precisam de ajuda e por isso apenas observa a luta. E assim, com mais um trabalho em equipe, os dois conseguem derrubar o último do grupo da emboscada. Em seguida, o trio amarra eles e Laura e Ryze pensam que aquele grupo são outros participantes do exame, que fez uma tentativa para os concorrentes reprovarem
participarem no teste, já que o examinador disse que vale qualquer coisa durante aquela etapa. Rach explica que qualquer coisa pode acontecer quando se tá no labirinto, e os monstros não são as únicas ameaças, sendo mais um motivo para os aventureiros nunca baixarem a guarda. Com isso, Rise aceita finalmente obedecer às ordens de Hent, porque claramente é um aventureiro mais experiente que Laura e ele. E assim, os três seguem o caminho e Hent pede para um garoto que estava escondido pegar seus parceiros, que tentaram realizar a emboscada, deixando ele surpreso ao perceber que foi visto. Então, após desamarrar o grupo, ele comenta com os outros que o aventureiro mascarado parecia saber que eles foram enviados pela guilda, o que faz todos se perguntarem quem é aquele novato super habilidoso. Enquanto isso, Sheila vai falar com o mestre da guilda, que chamou ela exatamente para conversar sobre Hent Vivien, porque o aventureiro acabou ganhando boatos sobre ser um criminoso, e como ele apareceu de repente em Maalt e ninguém sabe nada sobre o seu passado, além de ser um novato com grandes habilidades, se tornou um suspeito, suficiente para que a guilda não possa simplesmente ignorar as acusações a respeito dele. Por isso, o homem pede para Sheila ficar de olho e relatar caso descubra alguma coisa. A garota concorda, apesar de não gostar daquela tarefa. De volta ao labirinto, o trio chega em uma porta que dá para uma sala de chefe, sendo uma de várias daquele andar. Hent comenta que aquela é a passagem para chegarem ao destino que precisavam para passarem no teste. Porém, ele fica preocupado com Rise e Laura, já que nenhum dos dois nunca enfrentaram um chefe antes, por ser algo muito avançado para uma dupla de classe ferro. Como Rise se recusa a admitir que estava com medo, Hent diz que para um aventureiro não é vergonhoso evitar uma luta que não pode vencer. Nesse momento, um outro grupo de participantes do exame aparece, ficando surpresos por não serem os primeiros a chegarem na entrada da sala. Eles começam a zombar do trio e um deles mexe com Laura, deixando Rise irritado. Ele protege a garota e começa a brigar com o grupo sobre quem entraria na sala primeiro. Então Hent impõe a sua espada, mostrando possuir o controle da situação, o que faz o grupo imediatamente se desculpar e dizer que é justo o trio ir na frente, já que chegaram primeiro. Mas Hent fala que eles vão precisar descansar e por isso podem ir depois deles. Todos ficam surpresos e o grupo entra na sala-chefe enquanto comemora, pensando que vão conseguir ganhar o prêmio. Rise reclama com Hent por ele ter deixado os outros irem na frente, porém Laura pensa que ele deve ter um motivo para ter feito isso. Rise então deduz que Hent quis que eles assistissem uma luta de chefe antes de entrarem, mas o aventureiro explica ser outro motivo. E assim, depois de alguns segundos com o grupo dentro da sala, os três escutam gritos e em seguida assistem todos sendo retirados em segurança por alguns funcionários da guilda. Com isso, Hent explica que quis que os dois vissem que mesmo que eles percam, vão sair com vida. Depois ele volta a dizer que não é vergonhoso evitar uma luta que não se pode vencer. Rise pensa que talvez Hent tivesse certo, mas se recusa a desistir, porque sabia que se fosse embora não iria voltar mais e nunca conseguiria realizar seu sonho de se tornar um aventureiro de verdade. Laura diz que vai também, e Hent percebe que os dois já se decidiram. Com isso, ele reflete que a maioria dos aventureiros que passam por algum problema costumam simplesmente abandonar a profissão, e Rise optou por não desistir porque sentiu isso instintivamente, sendo algo importante e necessário para se tornar um aventureiro. E assim, Hent e a dupla entram na sala-chefe, seguindo o caminho necessário para finalizarem a parte prática do exame. Dentro da sala, o trio encontra um slime gigante, mas nenhum deles se abalam e permanecem confiantes de que vão conseguir vencer, apesar de Hent saber que derrotar um chefe não era um pré-requisito para passar no exame, e por isso esperava que outros participantes derrotassem o monstro para eles. Porém, como isso não aconteceu, agora resta os três enfrentarem o slime. Rise é o primeiro a atacar, ele desvia de todos os ataques do monstro e tenta acertar o núcleo, mas não consegue. Enquanto isso, Laura se concentra em fortalecer sua magia e Hent manter a cobertura, confiando que os dois são capazes de derrotar o slime gigante. Antes de entrarem no local, Hent avisou para os dois que os ataques físicos não vão ter muito efeito contra o chefe de sala, e por isso seria necessário usar magia para vencer. Ele perguntou se a Laura consegue usar alguma magia de fogo que seja forte e a garota confirmou, explicando que precisaria de algum tempo para ser ativada. Por isso, Hent fica ao lado da Laura durante a luta, para proteger ela de todos os ataques do slime enquanto ela se concentra. Porém, a garota fica preocupada com Rise e pede para Hent ir ajudar seu amigo, explicando que ela vai ficar bem sozinha. Então, no momento que o Rise ia ser atacado pelo slime, Hent o protege e os dois começam a atacar o monstro juntos, até que Laura finalmente fica pronta para usar sua magia de fogo e lança o ataque no slime, fazendo a criatura derreter. Laura fica aliviada ao ver que o plano funcionou e Hent alerta para eles não baixarem a guarda e darem o golpe final antes que o slime se regenere. Rise então quebra o núcleo, finalizando completamente o chefe da sala. Laura e Rise comemoram enquanto Hent começa a pegar os frascos para recolher o líquido do slime e explica para os dois que aquele conteúdo vale muito, e mesmo que eles dividem por 3, vai ficar pelo menos uma moeda de prata por pessoa. E assim, o trio recolhe o líquido do slime, quando um outro grupo de participantes passa por eles, empolgados por terem conseguido ficar na frente. Rise fica preocupada ao ver que eles foram ultrapassados, mas Laura e Hent permanecem calmos, porque perceberam que logo à frente tinha uma armadilha, que é ativada assim que o grupo passa por
por ela, liberando um gás sonífero que põe todos pra dormir. Hank explica que é bem comum os aventureiros baixarem a guarda quando estão perto do objetivo, apesar de não ter problema algum se aquela equipe chegasse antes deles. Laura percebe que Hank quis dizer que não é necessário chegar primeiro para passar no exame, afinal a guilda não disse nada a respeito disso, tendo mencionado somente que o objetivo deles é chegar no local indicado no mapa, e que o primeiro time a realizar a tarefa vai receber uma recompensa, ou seja, um bônus. A guilda fez todos acreditarem que se tratava de uma corrida, quando na verdade nunca foi, e por isso Wrench não se importou em deixar os outros grupos passarem na frente. Rise fica surpresa ao perceber que foi enganado pela guilda, e Hank explica que o trabalho de um aventureiro é somente cumprir com o objetivo antes do prazo, ou seja, eles apenas têm que chegar ao local indicado antes do pôr do sol. Rise questiona a guilda não ter deixado isso claro, e Wrench explica que os aventureiros devem ser capazes de pensar por si mesmos, e assim o trio finalmente chega no destino final, onde encontra um homem que conta que eles foram os primeiros do teste a chegarem. Laura e Rise perguntam se ele é de fato da guilda. O homem mostra sua identificação e em seguida entrega a comprovação de que conseguiram realizar o exame com sucesso, e orienta os três para apresentarem o comprovante na guilda, para se tornarem oficialmente aventureiros da classe bronze. Então Rise pergunta qual é o bônus que eles disseram que teria, e o homem explica que as três primeiras equipes a cumprirem o objetivo ganham um estojo com poções para cada membro do grupo. Rise e Laura comemoram a vitória e o bônus que receberam, e o Wrench pede para eles darem uma volta no labirinto antes de retornarem para a guilda. Então o Wrench leva os dois até o segundo andar, para mostrar para a dupla como aquele lugar tá além da compreensão humana, assim como todos os outros labirintos, porque lá dentro existem coisas misteriosas que são inexplicáveis, como o fato de ter sol no subsolo. Laura se lembra de ter ouvido dizer que cada andar é diferente do outro, mas mostra não ter imaginado nada como aquilo, e Wrench diz que aquele é o mundo que eles estão prestes a entrar. Rise fica animado para explorar o local, mas Hank lembra que o exame só termina quando voltarem para a guilda, e por isso eles não podem demorar muito, e assim o trio retorna para a guilda, após passarem por várias armadilhas no caminho, o que faz a dupla lembrar que o Wrench avisou que a guilda pode ser má. Chegando lá, Sheila parabeniza os três por terem conseguido passar no exame, e o Rise fica animado por finalmente se tornar um aventureiro da classe bronze. Porém, o que o garoto não sabia é que eles estavam sendo observados durante todo o exame pelo irmão da Sheila, porque o exame também avalia o tipo de pessoa que os participantes são, porque não podem promover qualquer tipo de aventureiro. Sheila explica que eles também passaram nessa parte do teste, ou seja, eles conseguiram mudar de classe sem problemas. Laura e Rise comemoram a vitória e comentam ter escolhido certo quando decidiram deixar suas cidades para se tornarem aventureiros. Depois, Wrench agradece os dois por terem realizado o teste junto com ele, e a dupla também agradece e diz que não vai esquecer dos seus ensinamentos, porque graças a ele, agora os dois sentem finalmente que são aventureiros de verdade. Laura então diz que gostaria que o Wrench se juntasse a eles, mas deduz que o cara deseja continuar sozinho, porque sente que o objetivo deles são diferentes, e que por esse motivo ele ensinou os dois a como se virarem sozinhos. Wrench concorda e Laura diz que mesmo que os três continuem seus caminhos separados, ele sempre vai ser um companheiro muito importante para ela e o Rise. Em seguida, os dois vão embora, deixando Wrench e Sheila sozinhos, e ele comenta que se sentiu como um pai durante o exame. Então Sheila aproveita que eles estavam a sós para fazer uma pergunta para Wrench e pede pro cara vir com ela, dizendo que ele é esperto o suficiente para saber o motivo. O aventureiro percebe que Sheila descobriu que ele é Wrench Fina e fica preocupado se a guilda vai querer dar algum tipo de punição por ele ter usado uma identidade falsa, e explica que se esse for o caso, não vai voltar mais na guilda. Wrench começa a ir embora, porém Sheila o impede e diz que só quer saber o que aconteceu com ele. Então Wrench acaba indo conversar com a garota em um local privado, porque embora tenha pensado em fugir, sentiu que ela estava genuinamente preocupada com um velho amigo. E assim, ele explica que tá lidando com um grande problema e que não quer que ninguém se envolva, incluindo a guilda. Mas Sheila explica que ainda não relatou nada a ninguém, porque ela não tinha certeza sobre a sua suspeita, além de desejar descobrir a verdade por si mesma. A garota conta que só relatou o necessário para o cara que estava observando o Wrench no exame, porém como é irmão dela, é garantido que ele vai manter segredo. Então Sheila pede para Wrench contar o que tá acontecendo, e como uma forma dele confiar nela, a garota diz que preparou um contrato mágico, como garantia de que ela vai cumprir sua palavra de manter segredo, porque caso quebre o contrato, vai sofrer as consequências com base em força mágica, que nesse caso vai ser ela deixar Maalt para ir a um país onde a escravidão é legalizada, para se tornar uma serva. Wrench fica assustado e pergunta por que Sheila quer ir tão longe no contrato, e ela explica que quer ajudar seu amigo, independente de ser da
guilda ou não, porque foi graças a ele que ela pôde crescer no seu trabalho, e que assim como ela, existem muitos outros que também são gratos a ele pelo mesmo motivo. Então Wrench aceita assinar o contrato e decide contar pra Sheila sua situação da forma mais rápida, mostrando sua aparência. Ela fica assustada e Wrench pensa que Sheila se arrependeu de ter perguntado, mas a garota nega e diz que se ele tá sofrendo tanto assim, ela quer saber de tudo. Wrench então explica que se tornou morto-vivo, e como entende que a sua situação é aterrorizante, ele deixa claro que não tem intenção de ferir ninguém, mas cabe a ela acreditar ou não. Sheila diz que acredita nele, porque embora tenha se tornado um monstro, Wrench sempre foi uma boa pessoa, já que ajudou muita gente, e por isso merece receber ajuda agora que precisa. Por último, a garota diz que mesmo que algo aconteça entre a guilda e ele, Wrench pode contar com ela. E assim, de noite, Sheila e Wrench vão até a casa da Lorraine. Ela fica surpresa com a visita e demonstra estar com ciúme da moça da guilda. Então depois dos dois entrarem, Lorraine pergunta o que a Sheila sabe e ela explica que já tá ciente de que Wrench se tornou um morto-vivo. Por conta disso, Lorraine começa a tentar assustar a garota, dizendo que ela é muito corajosa por ter ido sozinha até a casa de uma bruxa e um monstro. Lorraine faz o possível para assustar Sheila, mas a garota diz estar ciente de que ela é apenas uma acadêmica muito estudiosa. Mesmo assim, Lorraine continua tentando deixar Sheila com medo, dizendo que apenas fez as pessoas acreditarem que ela é uma simples acadêmica, mas que na verdade ela é uma bruxa que caça as pessoas durante a noite. Sheila continua achando graça de toda aquela história, porém Lorraine explica que foi esse tipo de monstro que Wrench se tornou. Isso faz o aventureiro perceber que a sua amiga tá testando Sheila, porque dependendo da resposta dela, vai ver a garota como uma ameaça. Mas Sheila deixa claro que tá ciente da condição dele e confia que Wrench não vai machucar ninguém, o que tranquiliza Lorraine. Então ela convida a garota a ficar pro jantar. E assim, após a refeição, Sheila elogia a comida de Wrench e explica que aprendeu a cozinhar na aldeia em que nasceu. Isso faz Lorraine comentar que é útil ter ele por perto, porque Wrench realiza quase todas as tarefas da casa, e explica que os dois fizeram uma troca de favor e o pagamento no momento é um frasco do seu sangue para ele se alimentar. Sheila lembra que Wrench agora é um guest, que é basicamente um tipo de vampiro de baixo nível e por isso precisa de sangue. Em seguida, Lorraine deduz que os dois fizeram um acordo mágico para Wrench confiar em contar tudo para ela e ele concorda, explicando que Sheila vai manter segredo sobre sua atual situação. Então a garota aproveita o momento para explicar que embora vá guardar segredo, Wrench tem chamado muita atenção. Ela conta que ultimamente muitos aventureiros novatos têm desaparecido por todo o reino, e ele se tornou a principal suspeita. Lorraine pensa que esses aventureiros podem muito bem terem sido simplesmente atacados por monstros, mas Sheila explica que se fosse esse o caso, seus pertences teriam sido deixados para trás, e por isso a guilda tá presumindo que seja uma série de sequestros. Com isso, Lorraine entende que a guilda tá suspeitando do aventureiro novato, que é muito habilidoso e possui uma aparência um tanto suspeita. Sheila explica que além desses motivos, muitos aventureiros estão sentindo inveja do Wrench, o que acabou piorando sua situação. O cara fica feliz por estar sendo invejado, mas as garotas explicam que no momento isso não é uma coisa boa. Então Wrench pensa que uma boa saída é ele parar de frequentar qualquer labirinto por um tempo, como forma de provar sua inocência. Porém Wrench considera ficar longe por apenas 3 ou 4 dias, o que não seria tempo suficiente. No dia seguinte, Sheila volta para o seu trabalho e observa Laura e Rise, que combinam de explorarem o segundo andar do labirinto, quando estiverem fazendo parte de um grupo, ficando animados com a ideia de explorarem o local e enfrentarem os monstros que encontrarem. O chefe da guilda então comenta com Sheila que soube que o Wrench passou no exame junto com os dois. A garota diz que tanto suas habilidades como personalidade são boas, porém o nome faz o homem se lembrar de Wrench Faina, e pergunta o que aconteceu com o aventureiro que desapareceu de repente, lembrando que planejava recrutar ele para a guilda quando quisesse se aposentar. Nesse momento, Sheila vê um aventureiro novato precisando da sua ajuda, e vai fazer seu trabalho, mas antes de ir, comenta com seu chefe que o novo Wrench também é um aventureiro maravilhoso. Alguns dias depois, Wrench sai de casa e deixa Lorraine dormindo, mas ela acaba acordando com o barulho da porta e estranha ele não ter ficado descansando, já que não pode ir ao labirinto até que a suspeita do sequestro desapareça. Wrench vai até o ferreiro Clope receber sua encomenda que finalmente ficou pronta. Ele testa sua nova espada e Clope explica que ajustou ela para ser fácil de usar, porque já sabe das manias do aventureiro. Como a espada foi feita de uma forma que consiga suportar mana, assim como energia espiritual e divina, Wrench testa cada uma delas em uns troncos de madeira, começando com a mana, que dá um golpe tão poderoso que Clope imediatamente reconhece que o aventureiro evoluiu muito suas habilidades. Porém Wrench explica que possui mais controle da energia espiritual e faz um teste.
usando a energia divina em seguida, fazendo cortes poderosos nos troncos de madeiras, que deixa Clope impressionado. O ferreiro observa que apareceu alguns brotos nos troncos e deduz ser algum efeito da energia divina e pergunta pro aventureiro como ele adquiriu esse poder, por ser algo que normalmente se consegue através de algum deus. Wrench conta que em seu passado encontrou um santuário abandonado, mas não frequentou ele por religião, porque nem sequer sabe qual deus era. Então Clope pede para ficar com os brotos, por ser algo que talvez gere energia divina. Wrench fala que por ele tudo bem, e pede para realizar mais uns testes com sua nova arma. Clope pega um novo tronco de madeira e pergunta pro Wrench se ele já ouviu falar da técnica de fusão da mana e energia. O aventureiro diz que ouviu alguns boatos a respeito, e o ferreiro explica que é uma técnica de mestre em que deve ativar a mana e energia ao mesmo tempo, o que aumenta drasticamente o impacto do ataque, mas deve ter cuidado, porque corre o risco da pessoa explodir seu corpo tentando realizar a fusão. Mesmo sabendo dos riscos, Wrench não desiste de fazer o teste, até porque provavelmente não vai perder sua vida com seu atual corpo, mesmo que exploda. Percebendo que o aventureiro estava decidido, Clope entrega uma espada mais barata para ele realizar a técnica, porque dessa forma sua arma nova vai estar segura. Wrench começa experimentando usar a mana na espada e canalizar a energia espiritual em sua outra mão, e ao fazer isso, sente um poder enorme, que chega a ser difícil de ser controlado, mas ele se esforça e lança seu golpe, que destrói completamente o tronco de madeira e faz Clope pensar como seria insano se Wrench usasse aquilo junto com sua energia divina. Em seguida, Wrench decide fazer exatamente a fusão das três coisas, pensando que precisa de muito poder para conseguir se tornar um aventureiro de classe Mithril. Com isso, ele consegue um poder tão imenso que faz a espada rachar, mas Wrench se apressa e consegue lançar seu ataque antes da arma se tornar pó, e o golpe faz o tronco se transformar em uma bola. Após terminar os testes que gostaria, Wrench pede desculpas pro ferreiro pelo que aconteceu com a espada, e Clope fica tranquilo e explica que a energia divina remove as impurezas e restaura a matéria à sua forma original, e por isso não é algo que é possível usar com uma arma normal. Então ele entrega a espada que Wrench encomendou e alerta que apesar de ter feito ela de uma forma que aguente energia divina, aquela arma não aguentaria o poder da fusão das três coisas, podendo no máximo suportar a mana junto com a energia. Nesse momento, Wrench se lembra de quando encontrou com a maga e pergunta para Clope o que fazer caso ele encontre com algum inimigo que não consiga vencer. Então o ferreiro pergunta se ele quer encomendar outras armas, mas ele explica que infelizmente não tem dinheiro para isso. Então Wrench vai embora com apenas uma espada, tendo que se contentar somente com a fusão da mana e energia, estando decidido a conseguir mais dinheiro para comprar bons equipamentos e se tornar um aventureiro da classe Mithril. No caminho de volta para casa, Wrench encontra o aventureiro reclamando com o garoto que deseja pagar por um serviço que não passou pela guilda, por pensar que é alguma encrenca. Então, como precisa de dinheiro, Wrench entra no meio da conversa e pede pro aventureiro passar o serviço para ele. O homem entrega o pagamento que o garoto deu a ele e segue seu caminho. Depois, Wrench explica pro garoto que não promete aceitar a tarefa, mas está disposto a ouvir a história. Então o garoto, chamado Riuntus, explica que precisa de um aventureiro para matar o mestre do lago. E assim, Riuntus conta para ele Lorraine que veio da vila de Totsu, que fica a alguns dias de viagem de Maalt, e que ela tem um festival que ocorre todo ano para seguir a tradição de uma antiga história, onde seu povo oferece uma linda donzela como sacrifício para que o mestre do lago salve a vila. Riuntus continua explicando que recentemente o verdadeiro mestre do lago apareceu e devorou a jovem que foi oferecida como sacrifício, e depois disso começou a exigir mais oferendas, tendo como resultado um número maior de moças sacrificadas, sendo que a próxima vai ser a sua irmã. Então Wrench aceita o serviço e parte com o garoto em uma carroça, afinal ele não quer simplesmente exterminar o monstro, mas sim salvar a sua irmã. Depois da viagem, os dois chegam na vila Totsu e Wrench estranha o silêncio do local. Riuntus explica que a vila costumava ser mais animada, mas tudo mudou depois que o mestre do lago apareceu. Chegando na casa do garoto, Wrench repara em uma marca na porta e Riuntus explica que ela indica que aquela casa deve oferecer a filha da família como oferenda, e como o mestre do lago vive nas profundezas da água, ele supõe que o servo dele, um Kelp, realiza as marcas. Wrench comenta que os Kelp são monstros fortes e nesse momento a irmã de Riuntus, chamada Miris, abre a porta. O garoto fica animado para mostrar a ela que conseguiu ajuda e apresenta o aventureiro, mas a garota fica séria e puxa ele para dentro para ter uma conversa a sós. A Miris fala pro seu irmão que ele não deve cair no papo de gente estranha da cidade grande e que o aventureiro possui uma aparência muito suspeita e provavelmente está enganando eles. Os dois discutem e Wrench escuta tudo com a sua audição apurada de monstro. Depois, a Miris abre a porta para agradecer Wrench e dizer que o festival de Totsu é uma tradição antiga que não pode ser mudada, e por isso ele deve ir embora e fingir que nada aconteceu. Porém, Wrench se recusa e fala que como aceitou um serviço de Riuntus, só ele pode cancelar. O garoto fica aliviado e deixa claro que não vai cancelar seu serviço. Percebendo que não tem muito o que fazer, a Miris diz pra Wrench ficar na casa deles, mas pede que ele não atrapalhe o festival que vai ocorrer no dia seguinte, porque ela vai servir como sacrifício por vontade própria. E
E assim, Rente passa a noite na casa deles e comenta com Riontos que, pelo que observou, não vai adiantar pedir pra Amiris fugir. Então o garoto diz que, mesmo que seja perigoso, ele vai fazer qualquer coisa pra salvar sua irmã. Na manhã seguinte, Rente vai até a beirada do lago pra conhecer melhor o lugar, já que o festival só vai acontecer durante a noite, e encontra o comerciante oferecendo uma fruta pra algumas crianças, em troca delas avisarem seus pais sobre ele, porque ninguém compra nada na sua mão há algum tempo. Então Rente vai até as crianças pra fazer uma pergunta, mas todos se assustam com sua aparência e saem correndo. Por ser uma vila pequena, o comerciante percebe que Rente é um visitante e deduz que veio por conta do festival e aconselha ele a ir embora, porque não é um bom momento para visitas, já que o mestre do lago tá bem irritado, sendo inclusive esse o motivo de ninguém estar interessado em comprar mercadorias. Nesse momento, Riontos chama Rente para almoçar e ele se despede do homem, que volta a recomendar que ele deixe a vila. Rente acha um pouco suspeito e pergunta para Riontos se ele conhece o comerciante. O garoto concorda e diz que ele frequenta bastante a vila e ajuda todos os moradores. Mais tarde, Amiris começa a ser preparada para o festival, e as mulheres da vila dizem que sentem muito por ela ter sido escolhida para o sacrifício, e uma delas comenta que pensou que Riontos fosse dar um jeito para os dois fugirem, porque ele fez de tudo para convencer os moradores a acabarem com o festival, mostrando estar desesperado para salvar não apenas ela, mas todas as moças que também vão acabar sendo usadas como sacrifício. Amiris chora ao escutar isso e depois termina de se arrumar sozinha, então Rente aproveita o momento para conversar com ela. Ao ver ele, Amiris pede para o aventureiro não se aproximar, porque o sacrifício não deve ter contato com ninguém sem um motivo, e Rente suspeita sua decisão. Então ele conversa com Amiris a uma certa distância e promete que ele e Riontos vão dar um jeito de resolver as coisas, e por isso ela também deve resistir ao máximo. A garota fala que isso é impossível porque nenhum humano é páreo pro mestre do lago, mas Rente insiste e pede para ela não fazer nada que deixe seu irmão triste, afinal ele só tem um ao outro. E assim Rente convence Amiris a lutar por sua vida, bem a tempo do festival começar. Os moradores preparam tudo para enviar a garota e um tesouro como oferenda pro lago, onde vive o mestre, e um deles pede desculpas pra ela e diz que isso é pelo bem da vila. Amiris age normalmente e finge aceitar seu destino, mas Rente e Riontos vão junto com ela pro lago. Assim, após um tempo na água, uma névoa surge misteriosamente, impedindo os três de enxergar ao redor. Nesse momento, um globo que foi enviado junto com a garota começa a brilhar e eles enxergam uma luz de longe e entendem que o mestre do lago chegou. De repente, um Kraken gigante surge e Amiris começa a implorar para ele proteger a vila em troca do seu sacrifício. Então Rente dá um jeito de parar a garota e joga o seu globo no lago, dizendo que aquilo não passa de uma simples lanterna. Em seguida, o aventureiro pula no lago e começa a andar sobre as águas, graças a um item mágico que recebeu da alquimista Lorraine. Então ele empunha sua espada, estando determinado a revelar a identidade do mestre. Nesse momento, o monstro lança um ataque de fogo e Rente observa que, como os Krakens são criaturas marinhas, não possuem fogo. Então ele avança até o monstro, confirmando sua teoria de que o Kraken não passa de uma ilusão. Em seguida, Rente vê um navio onde avista o mago que conjurou a ilusão na névoa e disparou o ataque de fogo, assim como o comerciante que conheceu mais cedo, que disse pro aventureiro que teria poupado sua vida se ele tivesse ouvido seu conselho e ido embora. E assim todos atacam Rente, mas ele enfrenta eles bravamente e quando os dois irmãos passam pela névoa, encontram ele perto de um navio completamente destruído. Depois de salvar a vida da Amiris, os três retornam para a vila e contam a verdade sobre o mestre do lago para os moradores, que ficam surpresos ao descobrirem que toda a história não passava de uma farsa. Amiris percebe que Rente desconfiou da verdade desde o começo, e ele explica que monstros venerados como mestres não se rebelam do nada. Então um dos moradores da vila questiona o comerciante sobre o que eles fizeram com as outras moças, que serviram no sacrifício, e pressionado pelo aventureiro de aparência assustadora, o homem explica que todas estão vivas e que eles pretendiam vender elas por um preço alto, em outro país, e que estão sendo mantidas em uma cabana do outro lado do lago. Na mesma hora, os moradores começam a se prepararem para ir ao resgate das moças, e Rente confirma com Riontos se ele pode considerar que cumpriu o serviço e obviamente o garoto concorda. E assim, Rente se prepara para voltar a Maalt, recusando assistir ao festival que os moradores decidiram refazer, explicando para os irmãos que não pode ficar mais tempo porque tem alguém esperando por ele. Riontos e Amiris ficam tristes por sua partida, e o garoto diz que jamais vai esquecer que ele salvou a vida da sua irmã e de toda a vila, enquanto a moça decide mostrar sua gratidão com um beijo na bochecha. Depois de se despedir, Rente parte em uma carruagem enquanto pensa que o comerciante e os outros sequestradores disseram que só capturaram mulheres e por isso, ao que parece, eles não estão envolvidos no sumiço dos aventureiros novatos que a Sheila contou. Chegando em casa, Rente conta pra Lorraine que conseguiu cumprir sua missão e salvar a vida da irmã de Riontos, assim como todas as outras moças que foram oferecidas como sacrifício antes dela, e agradece a garota pelo item mágico que ela emprestou, contando que foi muito útil andar sobre as águas. Lorraine diz
diz que se realmente existisse um mestre do lago, ela iria querer conhecê-lo, mas Hent diz que foi bom ela não ter ido junto com ele, já que a garota ficou para realizar um outro trabalho. Então Lorraine comenta que provavelmente Hent conquistou o coração da moça que salvou, o que faz ele lembrar do agradecimento que recebeu dela. Porém ele diz que com certeza em breve a garota vai esquecer dele, porque é o que sempre acontece com os aventureiros. Algum tempo depois Hent vai até a guilda para dar uma olhada nos trabalhos disponíveis, e repara em um que possui uma moeda de bronze como pagamento, o que é praticamente nada, embora alguns aventureiros aceitem missões como aquela para ajudar as pessoas. Nesse momento Sheila aparece e Hent fala que não vai voltar pro labirinto, assim como prometeu, mas a garota explica que foi até ele só para ajudar a encontrar um serviço. Hent então comenta na missão que possui uma única moeda de bronze e Sheila explica que os aventureiros estão até cogitando aceitar, mas o serviço, além de ser praticamente de graça, é bem difícil, já que se trata de colher uma flor sangue de dragão, um tipo de planta que só cresce perto de pântanos venenosos. Sheila comenta que gosta da história sobre essa flor, que diz que um dragão se apaixonou por uma mulher e o sangue dele virou uma flor vermelha brilhante e que, segundo boatos, as moças que recebem essa flor são amadas para sempre. Porém, diferente dela, Hent acha a história um tanto macabra. Então ele explica que para essa missão, a flor vai ser usada para fins medicinais e que o pedido veio das crianças de um orfanato que precisavam dela para salvar uma pessoa. E assim, Hent toma a decisão de aceitar o trabalho e vai até o orfanato, onde percebe que o lugar estava caindo aos pedaços e decide usar o fluido de um slime para consertar a porta. Depois ele bate na porta e uma garota do orfanato, chamada Lizzie, atende e diz que a diretora Lilia não tá no momento. Porém, ao perceber que se trata de um aventureiro que aceitou o trabalho da guilda, ela explica que pensou que fosse um cobrador de dívidas e convida ele para entrar. Assim que Hent entra, as outras crianças do orfanato ficam empolgadas ao conhecer um aventureiro de verdade, e a Lisa chama a atenção deles, lembrando que avisou que os aventureiros podem ser bárbaros perigosos. Porém, logo depois ela fica sem graça por ter dito isso perto de Hent, e explica que não estava se referindo a ele, mas o cara entende a preocupação dela, afinal é importante ter cautela. Então ele diz para as crianças que elas não devem se aproximar de adultos de aparência estranha, e todas entendem e se afastam dele. Depois, Hent explica para Lizzie que pode ser perigoso confiar demais nas pessoas, mas isso significa que as crianças do orfanato cresceram com alegria. A Lizzie fica empolgada e diz que a diretora Lilia é uma mulher incrível, mas depois ela pede desculpas pela forma em que falou. Porém, Hent diz que não se importa e por isso ela pode se expressar da forma em que quiser. Então ele aproveita o momento para se apresentar para a garota, explicando ser um aventureiro da classe bronze. A Lizzie fica surpresa, afinal já era difícil algum aventureiro aceitar o serviço, ainda mais alguém acima da classe ferro. Hent observa que ela sabe muito sobre os aventureiros e a garota explica que foi ela quem fez o pedido para a guilda. Então Hent conta que não vai ser uma tarefa fácil, porque é bem difícil encontrar uma flor sangue de dragão. A Liz explica que tem consciência disso, mas precisa da flor, e como não é encontrada em quase nenhuma loja e mesmo que ache vai ser por um preço extremamente caro, ela decidiu confiar na guilda de aventureiros. Hent pede que ela explique o motivo que precisa da flor e a Liz pede para ele manter segredo e depois o leva até a diretora do orfanato, Lillian June, uma sacerdotisa que estava de cama devido a uma doença. A mulher pensa que Hent está no orfanato para ajudar as crianças a limpar o porão, porque é comum aparecer monstros por lá e por isso não é uma tarefa segura para as crianças. Depois, a sós, a Lizzie conta para Hent que a doença de Lillian se chama Malacumula, que foi causada devido à energia divina dela, que não foi forte o bastante e fez com que tivesse uma reação que fez a energia maligna se acumular no corpo. Hent explica que não sabia da existência dessa doença e a garota continua explicando que isso não vai acabar com a vida de Lillian tão cedo, mas somente um remédio especial é capaz de curá-la, e para isso é necessário ter uma flor sangue de dragão. Além disso, Lillian não sabe sobre a doença, porque se souber da gravidade em que tá, vai pedir para outra sacerdotisa assumir o orfanato e aceitar seu triste destino. Então Hent promete que vai conseguir a flor para curar Lillian, deixando a Lizzie bem feliz e ao mesmo tempo surpresa, porque ela tinha certeza que ninguém iria aceitar o serviço e explica que inclusive estava disposta a se tornar uma aventureira para ir atrás da planta. Mas Hent faz a garota perceber que aquela ideia era impossível, porque ela não tinha tempo de aprender a ser uma aventureira, embora não seja algo necessário, já que ele vai conseguir a flor para ela. Mas antes ele decide eliminar os monstros do porão. Curiosa, a Lizzie vai atrás dele para ver o aventureiro em ação e os dois encontram um ninho de Pochissuri, criaturas semelhantes a ratos. O líder deles morde o braço de Hent e ao ingerir o sangue do Ghast, acaba se tornando familiar. E assim, após limpar o porão, Hent volta para casa de Lorraine com um rato preto em seu ombro e mostra para ela que consegue controlar o animal. A garota se lembra que vampiros possuem o poder de criar e controlar familiares, percebendo que se esqueceu de fazer esse experimento com o sangue de Hent. Então ele pergunta para ela se pode ficar com o rato e Lorraine diz que um animal tão pequeno não vai mudar em nada, mas em troca ele
ele vai ter que dar pequenas amostras do seu sangue e do pelo para ela fazer alguns testes, assim como um estudo de ecologia. Depois, Lorraine aproxima seu dedo do rato, perguntando o que ele deve comer, e o pequeno ataca seu dedo, fazendo ela perceber que o animal se alimenta de sangue, assim como Hank. Então Lorraine pergunta como o rato vai se chamar, e Hank diz que pensou em Pretim, por conta da sua cor, mas a garota acha o nome sem originalidade e nomeia ele de Edel, que significa nobre na língua antiga. O rato gosta bastante do seu nome e Hank explica que, embora não saiba falar sua língua, sabe o que ele tá pensando, ficando um pouco enciumado ao ver como seu familiar pareceu gostar mais de Lorraine do que dele. Hank passa a madrugada acordado, já que como morto-vivo praticamente não precisa dormir, o que fez ele no início chegar a considerar não sair do labirinto, mas percebeu que as pessoas iriam ficar desconfiadas de um aventureiro que nunca precisa descansar. Hank fica entediado por não ter o que fazer durante esse tempo, até que Lorraine entra no seu quarto e avisa que fez uma sopa pro café da manhã. Hank fica surpreso, afinal, apesar de saber, a garota nunca cozinhava. Ela explica que fez isso para que ele pudesse sair cedo de barriga cheia, já que estava indo até o pântano Tarrasque, um local perigoso. Hank pergunta como ela sabe para onde ele vai e Lorraine explica que aquele é o único pântano por perto onde ele pode encontrar a flor sangue de dragão. Então ela pergunta se Hank pretende ir até lá sozinho, mostrando estar preocupada com um amigo. Lorraine diz que os aventureiros da sua classe precisam de um grupo para ir até esse pântano, mas ele explica que indo sozinho não tem que se preocupar com o veneno do lugar e que não pretende lutar contra os Tarrasques, porque comprou uma água benta em uma barraca à beira da estrada. Mesmo assim, Lorraine continua preocupada porque a água benta, apesar de afastar os Tarrasques, não é garantida que funcione. Depois, Hank decide comer a comida antes que esfrie, e ao provar fica surpreso com o sabor e comenta que faz um bom tempo que não gosta tanto de uma comida normal. Lorraine explica que colocou uma gota do seu sangue no prato, o que explica o motivo dele e de Edel terem gostado tanto. Depois de comer, Hank parte pro pântano Tarrasque, em uma carroça que deixa ele o mais próximo possível do local, e o dono dela explica que volta à noite para buscar ele. E assim, Hank segue seu caminho a pé, com seu familiar no seu ombro, que não parece se importar com o veneno do pântano, apesar dele poder purificar o animal com sua energia divina, caso seja necessário. Depois de um tempo, Hank chega no pântano Tarrasque, onde possui uma ponte para fazer a travessia, porque como existem animais e plantas que são encontrados somente lá, o lugar é transitável de uma forma que evita as pessoas encostarem na água venenosa. Assim que entra no pântano, Hank é atacado por um grupo de goblins, e apesar de os monstros encontrados na natureza serem mais fortes do que os do labirinto, por usarem armas e lutar em grupo, ele consegue lidar com todos facilmente. Depois de derrotar todas as criaturas, Hank reclama com Edel por não ter lutado e percebe que o pequeno estava se achando um mestre entre os dois. Em seguida, ele segue seu caminho pensando como é útil ser um morto-vivo, por ter resistência a veneno, e pensa que poderia ficar daquela forma para sempre, contanto que consiga uma aparência melhor. De repente, a ponte se quebra e Hank cai dentro da água. Felizmente, o seu familiar consegue se safar e permanece em segurança tranquilamente. Nesse momento, uma criatura se aproxima do aventureiro e enquanto ele luta, Edel aproveita o momento para fazer uma pequena refeição. Depois, Hank sai de dentro da água e se pergunta se todos os familiares de vampiros são como o seu. Enquanto isso, Sheila vai almoçar na casa de Lorraine, que entrega a ela a sopa que fez pra Hank. Assim como ele, Sheila também gosta do prato, mas fica preocupada ao saber que tinha um pouco de sangue na refeição. Porém, Lorraine esclarece que colocou somente no prato dele, deixando a garota aliviada. Então Sheila conta que a guilda já sabe sobre o que aconteceu em Totsu, porque tiveram que ajudar com o transporte dos criminosos, mas os moradores da vila se recusaram a contar qual aventureira ajudou eles. Lorraine presume que Hank percebeu que era melhor manter ele segredo. Afinal, mesmo que tenha se saído como herói da história do Mestre do Lago, não é bom ter seu nome em algo que envolve sequestros. Lorraine então comenta que apesar de Hank agir de forma imprevisível às vezes, ele sabe pensar bem nas coisas. Sheila percebe que ela conhece bem Hank e deduz que ela saiba por que é tão importante para ele se tornar um aventureiro da classe Mithril, mas a garota explica que não sabe o motivo, porque apesar do tempo que os dois se conhecem, ela sabe que os aventureiros não possuem o costume de perguntar sobre o passado uns dos outros, e ela não quer parecer intrometida. Sheila então pergunta se Lorraine não tá preocupada com a missão atual de Hank, já que ele pode ter que enfrentar um Tarrasque, mas a garota explica que tá tranquila quanto a isso, porque sabe que a guilda é bem rigorosa e só aprova aventureiros fazerem trabalhos em que são capazes de cumprir. Além disso, mesmo que algo aconteça, um aventureiro sempre dá um jeito. De volta ao pântano, Hank foge de um Tarrasque enorme que corre atrás dele, porque sua água benta não teve nenhum efeito, o que era de se esperar devido ao seu baixo preço. Hank corre até chegar em um beco sem saída, que o obriga a lutar contra o monstro. Ele enfrenta a criatura e percebe que seu veneno não possui efeito nele, mas infelizmente sua mana também se mostrou ser inútil naquela situação. Então Hank tenta dar um outro golpe, mas só causa um arranhão no monstro. De repente, Edel pula do seu ombro e vai em direção ao Tarrasque, usando a energia divina que absorveu do seu mestre para atacar a criatura. Porém, o pequeno acaba caindo dentro da boca do monstro. Hank fica preocupado com seu familiar, mas percebe que a energia divina
causou danos no inimigo. Depois, Edel voa pra fora da boca dele e Hent pega o rato, e após se certificar de que ele tava bem, pede pra ele nunca mais usar sua energia divina sem autorização. Porém, graças a Edel, Hent percebeu qual a fraqueza do Tarrasque. Ele desvia de todos os ataques do monstro e ataca o pescoço dele com sua energia divina, conseguindo eliminar o inimigo com sucesso. E assim, Hent usa sua bolsa mágica para armazenar o corpo do Tarrasque, que pode valer um bom dinheiro, porque é muito grande para poder coletar as partes necessárias no pântano. Depois ele segue o seu caminho enquanto reflete que ele é um aventureiro azarado e por isso tinha certeza de que ia ter que enfrentar um Tarrasque, e fica grato por ter seu familiar, que mostrou a ele o que tinha que fazer. Mais adiante, Hent encontra uma porção de flores sangue de dragão, que tá deixando o local em volta purificado graças ao poder delas. Então ele decide coletar várias flores, já que é melhor do que ter que voltar lá depois. Porém, nesse momento, Hent percebe a presença de um outro cara que deixa ele em alerta. Se aproximando do Hent, o homem desconhecido se mostra surpreso por alguém estar rondando por ali. Porém, como o esqueleto continua de guarda alta, o estranho tenta acalmar ele dizendo que tá sozinho. Hent argumenta que não é comum alguém normal caminhar sem companhia pelo pântano de Tarrasque, e o estranho pergunta se isso quer dizer que o próprio Hent não é normal, seguindo esse raciocínio. E em seguida explica que possui uma água benta que anula o veneno das redondezas, além de um mapa bem preciso do local. Assim como Hent, ele também está em busca das flores de sangue de dragão, portanto ele gostaria de saber se é possível colher algumas. Obviamente, o Gol não se opõe a isso, mas começa a perceber que nenhum dos dois ali são de fato seres normais. Como o estranho colheu apenas uma flor, Hent pergunta o motivo disso, e ele conta que sua mestra pediu apenas a flor em si, porque elas podem ser preservadas por muito tempo se transformadas em remédio. Entretanto, duram pouco quando são apenas flores, e uma vez que sua mestra tá doente, de certa forma, ele quer estar ao lado dela e fazer o que puder para ajudar. Mesmo não achando muito, Hent deseja melhoras para a mestra do desconhecido, que agradece com sinceridade e comenta que o encontro deles acabou sendo de grande valor para a mestra dele, uma vez que eles precisam de um aventureiro que possa coletar flores de sangue de dragão com frequência. Hent vive e se apresenta como um aventureiro da classe bronze, o que poderia afetar a percepção do homem dele, tendo em vista que não é um nível muito prestigiado, mas a todo momento ele demonstrava estar seguro da capacidade do Hent. Portanto, caso o aventureiro aceite as condições de pagamento, o trabalho é dele. Antes de partir, o estranho se apresenta como Isaac Hart, e como o aventureiro aceitou a proposta, ele afirma que vai apresentar sua mestra assim que tudo tiver acertado. Após isso, Hent retorna a Maalt, e o carroceiro fica surpreso por alguém ter voltado ileso daquele pântano, algo que não é muito comum. Como resposta, Hent provoca um homem, dizendo que essa máscara serve para esconder sua real identidade, e que na verdade ele é um aventureiro Mithril. Diante disso, o transportador solta uma gargalhada e diz que vai até dar um descontinho da próxima vez pro herói. Logo ele chega até Sheila e devolve a bolsa mágica, além de pedir para destrinchar o monstro dentro dela. Sheila fica surpresa por ele ter derrotado o monstro e acaba comentando isso alto. Então Hent lembra que ela precisa deixar isso baixo para não chamar atenção, e logo os dois partem para destrinchar a criatura. Hent chegou a aprender o básico com um caçador quando estava na aldeia, mas prefere pagar um especialista para fazer o serviço que ele não sabe, já que monstros oferecem diversos materiais diferentes ao serem derrotados. Por isso, junto da Sheila, eles entregam o Tarrasque pro Dario, e logo o expert começa um processo excêntrico para revelar o Tarrasque, jogando o material no meio de uma sala repleta de cristais verdes e veneno, que provocam a conjuração da criatura gigantesca no meio da sala. Dario avalia a boa condição do monstro, já que é raro ver essa espécie sem danos na carapaça. Por causa do tamanho e do veneno que exala, essa fera geralmente é caçada à distância, e por isso geralmente é constantemente ferida, mesmo que não seja de fato morta. Depois, Dario pergunta se Hent acabou com o Tarrasque com um único golpe, diante da condição impecável da criatura, e o esqueleto tenta bancar o humilde e minimizar esse fato, dizendo que não teve tempo de aplicar mais golpes. Por fim, ele pergunta se esse Tarrasque vale uma grana e se Dario pode cuidar dele por enquanto, e o especialista confirma a qualidade do produto e promete que o aventureiro será bem recompensado. Antes de voltar pro orfanato, Hent agradece Sheila pela companhia, e a garota abre os olhos do Gol pro fato que ele se provou muito mais forte que antes, e que mais uma vez poderia facilmente avançar de nível, dessa vez tentando ingressar na categoria de prata, levando em conta que derrotou um enorme Tarrasque sem dificuldades. Refletindo sozinho sobre isso, Hent até sente estar mais forte, porém algo dentro dele faz ele se sentir estranho ao pensar nisso. Por exemplo, aquele estranho no pântano, Isaac Hart, nem parece um aventureiro, mas aparenta ter o poder de alguém de classe prata ou até ouro, ao contrário do Hent, que só usa da sua condição de morto-vivo
morto-vivo para ganhar vantagem. Portanto, sua força vem do fato dele ter se tornado um monstro, e é como se esse poder não pertencesse a ele de fato. Ainda assim, por mais que queira voltar a ser humano, Rente Faina teme que volte a ser exatamente como era antes, um aventureiro frustrado e sem grande potencial. Afinal, foram 10 anos frustrantes e infrutíferos, sofrendo um sufoco diário para chegar no fim de todo esse tempo e perceber que nunca nem saiu do lugar. Tendo isso em vista, talvez não seja possível chegar à classe Mithril sem sua forma de morto-vivo. No dia seguinte, ele chega até a porta do orfanato, mas acaba quebrando o batedor com a mão mais uma vez. Ao consertar o acessório novamente com seu fluido de slime, ele comenta que tá perfeito. E nessa hora, a Lizzie chega e pergunta o que tá tão perfeito assim. Surpreso, Rente se vira e responde que tava falando da missão, e a garota se impressiona com a velocidade do aventureiro ao realizar uma tarefa tão complicada. Dentro do orfanato, todos apreciam a beleza da flor de sangue de dragão, além de estarem impressionados com o estado impecável dela. Rente pergunta por que isso não seria mais comum, levando em conta que provavelmente os caçadores responsáveis por trazer essas flores devem ser de níveis bem elevados e capazes de manusearem as plantas com cuidado. Porém, um rapaz ressalta que aquele pântano não dá muita chance dos aventureiros colherem as flores com a calma necessária, porque os ataques de Tarrasque são frequentes. Ao lado do morto-vivo, um curandeiro se apresenta como Humberto e elogia a força do aventureiro por ter trazido a flor intacta. Em seguida, o outro rapaz se diz chamar Norman, o herborista, que se alegra por ser capaz de fazer um remédio para malacúmula com um ingrediente dessa qualidade. Além disso, ele gostaria de usar o resto da medicação caso sobre, porque outras pessoas podem precisar, e a garota não se opõe a essa causa nobre. Vendo aquilo, Rente não se esconde e oferece outras flores que tinha com ele, desde que o herborista faça bom uso delas. Todos ficam espantados por ter essas relíquias de graça, já que valeriam uma fortuna, mas Rente insiste em poder ajudar. Em troca, Humberto oferece ajuda para o que o aventureiro precisar. Depois, enquanto Edel passa um tempo no porão com seus antigos companheiros, a Lizzie oficializa que o trabalho de Rente foi finalizado e diz que não tem palavras para expressar sua gratidão. Afinal, se ele não tivesse aparecido, ela teria que se tornar uma aventureira para ir sozinha em busca da flor, o que provavelmente não daria certo. Mas a garota conta que ficou ainda mais animada para se tornar uma aventureira, por querer ajudar as pessoas assim como Rente. Em seguida, a Lizzie volta a agradecer e diz que gostaria de poder contribuir de alguma forma, mas imagina que não tem nada que uma garota como ela possa fazer. Porém, Rente diz que tem momentos que ele também precisa de ajuda e quando esse dia chegar, ele vai procurar por ela, o que deixa a garota toda feliz. Nesse momento, Edel aparece e fala algo pra Rente. Então a aventureira avisa pra Lizzie que os capangas do Edel, que vivem no porão, vão cuidar da área para manter longe os pequenos monstros que aparecem por lá. Ela agradece Edel e se pergunta se também vai conseguir domar monstros quando se tornar uma aventureira. Então Rente aconselha a garota a iniciar os treinos cedo, explicando que a guilda dá aulas e que ele também pode treinar ela enquanto tiver um tempo livre. A Lizzie fica super feliz e Rente continua, dizendo que ela deve aprender magia também, já que possui mana. Porém, isso faz a garota lembrar que não possui dinheiro e as aulas costumam ser bem caras. Então a Rente conta que tem uma amiga sem nada melhor pra fazer que pode ensinar magia a ela, mas a Lizzie recusa, porque sente que não pode acertar tantos favores. Por conta disso, Rente diz que ele pode prestar o dinheiro e não cobrar juros, para que ela pague quando começar a receber como aventureira. Porém, a Lizzie aceita a proposta com a condição de ter juros, fechando um acordo com ele. De noite, Rente janta com Lorraine e conta que prometeu que ela ensinaria magia à garota do orfanato. Sua amiga diz que não se importa em dar aulas a ela, mas demonstra ter se ofendido com Rente ter falado que ela não tem nada melhor para fazer. Rente se desculpa pelas palavras que usou e Lorraine comenta que ele não entende como as jovens se sentem. Ele responde que isso é por ele ter pouquíssimas interações com moças jovens, o que deixa a garota ainda mais irritada. Afinal, Rente tinha interação com ela. Lorraine pensa que seria uma boa ideia para testar o feitiço poderosíssimo que desenvolveu recentemente e experimentar a resistência do corpo de morto-vivo do Rente, que fica apavorado e rapidamente percebe a burrice que fez. Então ele diz para Lorraine que ela é uma linda jovem e começa a descrever sua beleza, chegando a dizer que nem se compara com as fadas criadas pela deusa da beleza, o que faz a garota pensar onde foi que ele aprendeu a falar daquele jeito. Ela pergunta se ele diz isso para todas as moças e Rente nega rapidamente e diz que só falou o que estava pensando. Lorraine fica surpresa ao ver que as palavras de Rente não foram apenas da boca para fora e rapidamente sai para pegar mais comida para ele, sendo apenas uma desculpa para ficar sozinha para se recuperar dos efeitos que suas belas palavras causaram.
retornam. No dia seguinte, Hent deixa Edel dormindo e vai pra guilda, onde se encontra com Sheila, que chama ele pra conversar. Em particular, ela pergunta se Hent conhece alguém da família Latour e explica que eles solicitaram um trabalho especificamente pra ele, entregando pra ele a solicitação. Hent percebe se tratar de Isaac, que ele presume ser um empregado da família, e pergunta se eles são tão famosos assim, estranhando porque pensou que conhecesse tudo sobre Maalt. Sheila explica que os Latour não são nobres, mas possuem muita influência, e que embora ela não saiba muito por conta da sua posição, sabe que o mestre da guilda de cada geração é sempre instruído a ter muito cuidado para não ofender a família. Então ela explica que pela importância que os Latour têm, Hent não pode recusar um pedido deles, mas o cara fala que não tem a intenção de recusar. Isso deixa a garota preocupada, e Hent entende que o motivo é que caso eles descubram que ele é um monstro, vão matá-lo. Porém ele explica para Sheila que quando conheceu Isaac, ele não pareceu se importar com sua aparência, e por isso, se fosse causar algum problema, ele não teria dado o serviço para ele. Sheila fica mais tranquila ao saber disso, mas pede pra Hent avisar se tiver algum problema. Enquanto isso, no orfanato, Humberto e Norman avisam pra diretora Lillian que a doença dela é a malacúmula. A sacerdotisa então diz que vai pedir à igreja para enviar um substituto pro orfanato, mas eles dizem que isso não vai ser necessário e entregam pra ela o remédio feito da flor de sangue de dragão. Lillian fica surpresa e diz que não pode aceitar algo tão caro, mas a Lizzie fala que ela não precisa se preocupar com dinheiro e pede pra diretora melhorar logo. Lillian então pergunta se Humberto que conseguiu a flor, mas o homem explica que embora tenha sido aventureiro, nunca conseguiria algo assim, e Norman explica que um aventureiro aceitou o trabalho da Lizzie por apenas uma moeda de bronze. De volta pra Hent, ele vai até a mansão da família Latour, e chegando na entrada, ele conhece o guarda que permite sua entrada para ver a Isaac. Então Hent comenta ter visto um labirinto no caminho e pergunta se era necessário passar por ele, mesmo que tenha vindo ao trabalho. O guarda confirma e pede para ele tomar cuidado. Entendendo que não tinha escolha, Hent pergunta se precisa de um mapa, mas o homem explica que não faria sentido, porque o caminho do labirinto muda, por ter sido feito com um dos itens mágicos especiais da coleção dos Latour. Hent acha incrível a família ter algo assim, mas não fica feliz por ter que perder tempo em um passatempo deles. Porém, o aventureiro muda de ideia ao descobrir que existe uma recompensa por isso. O guarda conta que eles concedem um item mágico da coleção para quem consegue atravessar o labirinto, que é aberto apenas por um capricho do chefe da família. Hent agradece todas as informações do guarda e pergunta se ele teria algum conselho para dar, imaginando que o homem é alguém que já atravessou o labirinto, mas o guarda apenas diz que o sol não vai ajudar, o que deixa Hent um pouco confuso. Mesmo assim, ele agradece o conselho e segue pro labirinto, determinado a cumprir o desafio para conseguir o item mágico, já que é algo que não costuma ser barato e com certeza vai ser útil para ele se tornar um aventureiro da classe Mithril. E assim, depois do Hent explorar um pouco o labirinto, ele dá uma olhada no seu mapa mágico, mas percebe que o item não considera aquele local como um labirinto, mas Hent pensa que isso não vai ser um problema, já que possui um bom senso de direção. Porém, algum tempo depois, o aventureiro percebe que estava perdido no meio do labirinto. O tempo continua passando e nada de encontrar um caminho. Por mais que Hent tenha um bom senso de direção, não necessariamente isso pode ajudar num labirinto mágico que muda de forma. Então ele se vê dando voltas e mais voltas pelo local. Se lembrando da conversa com o guarda, ele tinha dito que o sol não deve servir de guia nesse labirinto. Porém, mesmo com o sol, um mapa mental seria o bastante para sair daqui, mas parece que não é o caso, porque o morto-vivo sente que não tá saindo do lugar. Até que um pouco à frente, Hent enxerga uma pequena construção com um belo jardim em volta, e uma moça sentada lá agia como se estar ali naquele meio fosse a coisa mais normal do mundo. Ela pergunta se o homem pretende desistir, mas ele responde que vai continuar tentando. Assim, ela indica o caminho para ele. Porém, como é bastante longo, a garota sugere que ele tome um pouco de chá com ela antes de partir. Hent aceita o convite de bom grado, e ao sentar e reparar na roupa chique da garota, ele supõe que ela seja da família Latour, e pensa que talvez o bolo e a chaleira também sejam itens mágicos. Falando nisso, ele questiona por que ela não colocou as folhas de chá para preparar a bebida, e ela explica que a chaleira pode recriar qualquer chá que já tenha sido feito nela. Segundo a garota, existem dois tipos de itens mágicos, os achados em labirintos e os criados por artesãos que imitam os do labirinto. No caso dessa chaleira, ela foi achada em um labirinto há cerca de 200 anos, e na época em que foi encontrada, ela valia 300 moedas de platina. Hent fica de queixo caído com o valor surreal desse item, porque qualquer um poderia viver no luxo só com uma moeda dessas, e por isso ele passa a acreditar que essa família é mais rica do que qualquer uma da nobreza. A jovem ressalta que muitos aventureiros deram suas vidas para encontrar itens desse valor, enquanto Hent pensa que além disso, muitos dão a vida e não acham nada além de sucatas e bugigangas
inúteis. Em seguida, ela prova o chá, e quando sua máscara abre a parte inferior, mostrando sua face esquelética, a garota repara na hora, mas finge que nada aconteceu. Ela fica feliz pelo elogio que recebeu pela bebida, e conta que recriou um dos seus chás favoritos para essa ocasião. Em seguida, ela pergunta se por acaso a máscara que o homem usa é mágica. Hank confirma que sim, e que uma conhecida comprou em uma barraca em Mount, enquanto lembra sozinho que custou só 3 moedas de bronze, diferente desse singelo fazedor de chá em cima da mesa. A garota fica impressionada por algo desse tipo ter sido encontrado em Mount, e pretende pagar o valor adequado para ter esse item para ela. Por sua vez, é claro que Hank não é louco de não considerar vender isso depois que ela disse o preço de uma simples chaleira, mas ele sabe que essa máscara é o que protege a identidade dele, muitas vezes mantendo ele vivo, além dele nem conseguir tirar ela da cara, ainda por cima. Portanto, ele recusa a proposta e se levanta para prosseguir a jornada. Antes de partir, a jovem misteriosa aconselha que Hank não olhe para o sol, e o aventureiro fica encucado com a insistência nesse tópico. Conforme ia andando, ele se perguntava por que todo esse alarde em cima dessa estrela anã, até que em um momento ela some à medida que ele olhava na sua direção. Então, como quem não quer nada, ele pega uma pedra e joga pro alto, e a pedra é teletransportada para algum lugar misterioso. Por isso, Hank começa a pensar que pode ter atravessado vários portais desses sem perceber, e que talvez ainda esteja no início do labirinto, e esse pensamento ameaça enlouquecer o aventureiro. Porém, depois de muitas horas de persistência, ele enfim encontra uma saída. Na entrada da mansão, ele vê a garota de antes ao lado do Isaac Hart. Ela parabeniza Hank pela conquista, e ele dá créditos ao conselho que ela passou para conseguir sair do labirinto. Sem graça pelo elogio, a garota finalmente se apresenta como Laura Latour, líder da família Latour. Hank diz seu nome junto do seu rank bronze, e menciona o trabalho que veio realizar, além de perguntar pela recompensa por sair do labirinto. Assim, Laura confirma o prêmio e oferece qualquer item mágico que ele queira escolher da coleção da família. Então Hank brinca que gostaria de ter o item que criou esse labirinto, para dar o troco na família Latour qualquer dia desses. Laura ri e responde que o rapaz é realmente um sujeito curioso, mas que infelizmente não pode se desfazer desse artefato. Logo Isaac abre a porta para uma imensa escadaria para baixo, enquanto Laura explica que itens mágicos feitos por mãos humanas são mais estáveis, porém, eles ainda são capazes de fazer apenas itens simples, como essas luzes que acendem sozinhas. Com isso, Hank se pergunta até onde vai o mistério dessa família cheia de surpresas. Depois da escadaria, eles chegam no salão onde as luzes se acendem e revelam um corredor imenso. Laura filosofa sobre a origem dos labirintos, dizendo que ninguém sabe dizer ao certo sobre a origem deles, ou por que eles existem. Na mente dela, isso também se aplica aos itens mágicos, porque alguns até parecem inúteis, mas na verdade podem ser extremamente valiosos. Dito isso, ela joga uma bola mágica no chão que fica quicando para sempre, mas não faz ideia do sentido disso. Hank pergunta o motivo dela ter essa bola na coleção, e a garota responde que apenas queria o item, porque colecionadores são assim. Depois, Hank pega uma réplica de uma máquina alada impressionante, e Laura explica que o Oeste é conhecido por suas majestosas naves que carregam pessoas com o poder do vapor. No caso dessa suposta miniatura, ela é movida por mana e controlada por esse item curioso. Além disso, na verdade, o povo do Oeste se baseou nesse exato item para criar suas naves a vapor, ao contrário do que todos pensam, porque essa nave que Hank segura não é uma réplica, é o protótipo original. Vendo a empolgação do aventureiro, Laura pergunta se ele vai ficar com esse item, porém, por mais que sua criança interior queira, Hank sabe que é apenas um brinquedo, e que perder a oportunidade de pegar algo verdadeiramente útil seria um crime, até que Laura mostra que nem tudo é o que parece, e ao pedir pro rapaz focar na nave, a consciência dele é passada para a miniatura, permitindo que ele enxergue através da máquina. Diante disso, ele começa a pensar em usar o item para exploração, mas como o uso de mana só permitirá que ele o use durante alguns minutos, ele decide pensar melhor antes de tomar uma decisão. Então, andando em meio a tantas possibilidades, o Gol conhece uma pedra preciosa que brilha com a aproximação de qualquer coisa, em um quadro que aparenta ser só um quadro, mas que ao apertar o botão da moldura, a pintura se torna real e atravessa a própria tela. Ao tomar um susto com essa desagradável surpresa, Hank acaba ativando outro item mágico, e a Isaac tinha deixado o dispositivo de desligamento longe, por precaução. Por isso, um golem gigantesco se forma no meio do salão e ataca o protagonista. Laura manda Isaac pegar o dispositivo o mais rápido possível, enquanto Hank tenta lidar com a criatura que suga mana e matéria inorgânica à sua volta para ficar mais forte. Ele sabe bem que não pode vencer essa batalha, mas quem sabe pode segurar o monstro até o dispositivo ser ativado. Com isso em mente, ele consegue arrancar um braço do inimigo, e recordando de uma conversa com a Lorraine, ela dizia que os golems têm a palavra verdade, escrita na sua testa em uma linhagem mágica. Adicionando um caractere, é possível mudar para a palavra morte, fazendo o monstro colapsar.
porém Hent não vê nada escrito, e por isso o inimigo consegue arremessar ele pra longe. Depois da queda, o Gol lembra que na verdade Lorraine estava falando de golems antigos, e que atualmente eles têm um dispositivo de desligamento externo. Caso também não tenha, o negócio é fugir, matar ou morrer da forma que puder. Sendo assim, vendo que Isaac tá passando perrengue pra achar o maldito dispositivo, Hent não tem escolha a não ser mostrar sua técnica que ele queria manter oculta. Então ele ativa a fusão de mana e energia e espera o oponente partir pra cima, mas assim que o oponente avança, Laura desativa ele no ar com apenas uma palavra. Isaac se culpa por sua desorganização ter causado isso, mas Laura assume a responsabilidade como mestra. No fim, o próprio Hent menciona que não deveria ter encostado naquele item, e por falar nisso, ele espera que não precise pagar pelo dano causado. Laura responde calmamente que seus servos vão dar um jeito de arrumar isso, e depois pergunta qual item o aventureiro vai levar afinal. Hent gostaria de continuar explorando as opções, se não for um problema, então eles prosseguem na busca pelo artefato ideal. Em um dos corredores, ele encontra itens de monstros que não são mágicos, mas são usados para a criação de remédios e armas. Olhando de perto, Hent vê um frasco de sangue e engole seco diante da tentação que sentiu ao colocar os olhos naquilo. Laura nota a reação e explica que esse é um frasco de sangue de vampiro, que torna você em um deles ao ingerir, mas como existem poucos registros desse tipo de acontecimento, não é certo que isso aconteça. A maioria que tomou esse líquido enlouqueceu e morreu, e dizem que os poucos sobreviventes perderam sua humanidade. Como vampiros preservam sua identidade para não serem mortos, a transformação através da ingestão de sangue é apenas um rumor, mas levando em conta que a vida eterna sempre será um objeto de desejo valioso, Laura ressalta que Hent poderia vender esse item bem caro para alta nobreza. Dito isso, ele finalmente toma sua decisão. Ao voltar para casa, ele mostra para Lorraine sua querida nave de controle mágico, e ao contar que é possível projetar os próprios sentidos nesse item, a maga fica impressionada com o artefato. Como Laura tinha contado, as naves originais foram baseadas nesse item mágico e não o contrário, atraindo a curiosidade da Lorraine. E sobre essa tal de família Latour, ela comenta que são mais generosos que a própria corte ao dar um negócio desses pro amigo dela. Hent acredita que isso se deve ao fato dele ser um dos poucos aventureiros capazes de atravessar o pântano do Tarrasque com frequência, e que isso tem muito valor, porque como ele bem se lembra, a cura da líder daquela família não tem preço. Na saída da mansão Latour, Isaac tinha entregado a nave e é agradecido por Hent aceitar um serviço tão complicado, além de afirmar que vai pagar pelo serviço cada vez que o aventureiro completar a tarefa. Dessa forma, ele poderia focar nos cuidados da mestra Laura. Voltando ao agora, Hent oferece a nave para Lorraine experimentar um pouco, mas a maga responde que já é hora de parar de fugir da realidade, como se ele estivesse só brincando de bobeira, o que entristece o morto-vivo. Enquanto isso, Isaac preparava a medicação para sua mestra, que comenta que Hent é um convidado em comum, e que isso é empolgante de certa forma. Isaac responde que isso não é um problema, sendo algo pontual, e logo ressalta que Laura precisa descansar naquele momento. Nesse instante, descobrimos que Hent também levou o sangue de vampiro para casa, e ao ser perguntado se realmente funciona, ele diz que sentiu que algo mudaria caso ingerisse esse líquido. Lorraine lembra o que a líder dos Latour disse sobre esse item, sobre como muitas pessoas tiveram um fim terrível ao tomar esse sangue. Diante disso, Hent assume que tem medo, mas sente que precisa disso para evoluir, e o desejo profundo que ele sente por essa substância indica isso. A maga volta a lembrar que esse é um método muito perigoso, e mesmo que o corpo de morto-vivo dele talvez aguente, ela prefere que ele não beba, porque não liga se seu amigo for um morto-vivo para sempre, e promete que ele pode ficar na casa dela para sempre e ganhar a vida como aventureiro. Apesar disso, ela imagina que esse não é o desejo do Hent, porque se lembra de quando ele trabalhava incansavelmente e não conseguia avançar no seu sonho de alcançar a classe Mithril. Diante dessa fala, Hent olha de novo pro frasco e volta a refletir sobre o que fazer. E galera, vocês querem continuação desse anime? Se sim, então já comenta aqui embaixo e comenta também qual anime dessa temporada vocês gostariam de ver aqui no canal, beleza? Valeu galera, se cuidem!